Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Links na descrição do vídeo. Um simples dono de loja adolescente. Capítulo 22. Havia muitas coisas que Koneko adorava em seu namorado. Com toda a franqueza, as coisas que ela achava que não gostava nele eram pequenas falhas que ela passou a estimar. Era apenas a maneira como ele fazia certas coisas o deixava absolutamente furioso. Por exemplo, sua bondade. O loiro era inimaginavelmente gentil com quase todas as pessoas com quem interagia. Ela adorava isso nele. O que ela não amava era o fato de que ele tinha que ser tão gentil com cada pessoa ao seu redor, incluindo mulheres bem dotadas. Ásia Argento. A Nekoshou sabia que ela nunca deveria sentir nenhum tipo de raiva pela garota. A garota ainda agia como um anjo mesmo sendo um demônio. Tudo, desde suas feições até seus maneirismos, tornava quase impossível não gostar da jovem. Mas, Koneko conseguiu fazer exatamente isso quando seu companheiro diabo decidiu invadir seu território. Seu território sendo uma loira excessivamente prestativa. Era completamente e honestamente inocente e a Koneko sabia disso. Parecia que Ásia se divertiu tanto aprendendo a cozinhar com Naruto durante seu primeiro encontro que o diabo voltou rastejando de volta para mais. Definitivamente não ajudou que Naruto basicamente guiou a garota deprimida e querendo em sua cozinha com os braços abertos, um sorriso largo e palavras de apoio. Não muito uma pequena explosão tirou o diabo de seus pensamentos. Ela se virou para o outro lado do bar, onde se deparou com a visão um tanto irritante de Ásia e Naruto cobertos por uma quantidade absurda de açúcar. O silêncio reinou por vários longos segundos antes que a dupla de loiros explodisse em um ataque de risadinhas e gargalhadas, sem saber, deixando Koneko ainda mais em sua agitação. Nem mesmo engraçado. A garota acabou resmungando baixinho, incapaz de conter sua raiva interiormente. Suas palavras baixas chamaram a atenção do deus residente quando a Loli vestida de forma gótica mudou sua atenção para o Nekoshou. O Fizz não disse absolutamente nada enquanto permanecia em silêncio olhando para Koneko, agitando ainda mais a garota. O olhar continuou por um minuto inteiro até que a jovem Nekoshou não pudesse mais conter sua raiva. Pare de olhar para mim. A garota rosnou para o deus. Ela sabia que tinha cometido um erro no segundo em que as palavras saíram de sua boca quando o Fizz realmente reagiu visivelmente às suas palavras. A deusa piscou os olhos uma única vez antes de uma profunda carranca tomar conta de seu rosto. O olhar irritado durou apenas um segundo, mas naquele segundo, uma série de imagens mentais perturbadoras passaram pela cabeça de Koneko. Sua morte, tortura, a morte de Naruto e até mesmo sua irmã eram apenas assuntos de alguns de seus pensamentos. As visões duraram apenas um segundo antes que a expressão de Fizz voltasse ao seu habitual eu neutro. Você cheira a inveja. O deus afirmou antes de desviar sua atenção de Koneko. A Nekoshou piscou rapidamente enquanto tentava compreender os eventos que tinham acabado de acontecer dentro e fora de sua cabeça. Levou vários segundos para sua mente cheia de medo se recuperar antes que ela pudesse falar. O que você acabou de dizer? A garota questionou em um tom exigente como se o deus sentado na frente dela não tivesse apenas enviado um olhar de morte literal. O Fizz lançou um olhar de lado para Koneko brevemente antes de endireitar o olhar. O pecado. Eu posso sentir isso fluindo de sua pele. O cheiro dele é repulsivo. O Fizz respondeu, nem mesmo se preocupando em olhar para Nekoshou enquanto ela falava. Koneko pareceu se ofender com isso quando o jovem diabo quase se levantou de seu assento. Foi apenas a parte mais racional de seu cérebro que entrou em ação e a salvou de fazer estupidez, forçando-a a permanecer em seu assento. Eu não estou com inveja. Koneko rapidamente atirou de volta. Era tarde demais, pois o Fizz estava muito além de ouvir a garota, deixando Nekoshou sozinho para cozinhar em sua própria raiva. Outra gargalhada vinda da Ásia forçou a atenção do jovem diabo de volta para a dupla loira. O mais novo membro da nobreza de Rias agora tinha um cortador de biscoitos em forma de animal na mão e estava indo para a cidade em uma panela cheia de massa. De pé ao lado dela, seu sorriso brilhante como sempre, estava seu namorado. A cena trouxe um novo pico de emoções para o diabo quando ela caiu com a cabeça no bar. Eu não sou ciumento. Koneko murmurou em uma débil tentativa de se convencer de que o Fizz não estava certo. Não funcionou. A quantidade de constrangimento que acontecia na sede de Grigori não podia nem começar a ser descrita por palavras.
A tensão na sala era espessa o suficiente para ser sufocada. Uma única faísca poderia ter incendiado a sala. E você não seria capaz de dizer nada disso pelo olhar no rosto de Azazel. O homem estava sorrindo de orelha a orelha enquanto olhava para as pessoas ao seu redor. Esta é uma boa reunião de família. O comentário do homem lhe rendeu os olhares agitados dos outros 3 anjos presentes. Os olhares desagradáveis foram ignorados pelo homem enquanto ele continuava sorrindo tão brilhante como sempre. Você não mudou nada, Azazel. O homem estranho no grupo falou. Seu comentário lhe rendeu uma risada tímida do líder dos anjos caídos e olhares apáticos de seus 2 generais. O que você está fazendo aqui, Michael? Baraquiel falou, indo direto ao ponto. O líder do céu dirigiu sua atenção para o anjo caído cansado com seu sorriso sempre sereno colocado em seus lábios. Eu só vim para conversar com meus irmãos. Foi a resposta do anjo. Baraquiel estremeceu visivelmente em resposta à resposta vaga, enquanto Shenazai foi muito mais vocal em seu retorno. O anjo caído disparou de seu assento em um estado apressado. Suas asas se abriram atrás dele quando sua essência começou a encher a sala. Os olhos do homem pareciam querer lançar um buraco no anjo presente enquanto ele se inclinava para Michael. Você honestamente acha que pode simplesmente entrar em nosso território e agir tão casualmente? Eu não me importo se esse idiota deixar você entrar, seremos respeitados em nossa terra. O homem latiu enquanto ele flexionava seu poder por toda a sala. Michael não parecia nem um pouco perturbado por suas ações enquanto permanecia sentado em seu assento tão calmo como sempre. A calma do anjo fez pouco para acalmar o homem quando Shenazai olhou segundos para longe de pular nele. Sentar-se. 2 palavras de Baraquiel foram suficientes para acalmar seu companheiro anjo caído. Shenazai olhou para seu amigo de longa data e viu o homem olhando diretamente para Michael. Ele então olhou de volta para o anjo, sua raiva ainda visível em seus movimentos. Apesar de sua linguagem corporal, ele não disse mais nada enquanto lentamente se abaixava de volta para seu assento. Michael. Baraquiel falou mais uma vez, chamando a atenção de seu irmão imaculado. O líder do céu olhou para seu irmão estoico e encontrou os olhos do homem. Baraquiel. O anjo falou, sua voz uma mistura celestial de calma e harmonia. A voz do homem teria sido suficiente para domar a mais selvagem das feras. Foi uma das razões pelas quais Michael era amado por seu próprio povo e no mundo diplomático. Sua voz tinha um efeito especial nas pessoas e o homem definitivamente usava isso a seu favor. Infelizmente para ele, ele estava lidando com seus irmãos, as pessoas que lidaram com os efeitos de sua voz desde o nascimento. As coisas não seriam tão simples como costumavam ser. Embora eu não seja tão cabeça quente quanto Shenazai. O homem parou de falar para lançar um olhar de lado para seu companheiro anjo caído. Shenazai bufou em resposta e desviou o olhar, recusando-se a encontrar os olhos de seu irmão. Eu concordo com o raciocínio dele. Então eu aconselho que você diga o que você tem a dizer antes que eu perca a pouca paciência que tenho e te despejo à força. Se eu soubesse que vocês 2 seriam tão hostis, eu teria trazido Gabriel junto comigo. Tenho certeza que ela teria acalmado vocês 2. Michael atirou de volta imediatamente. Seu comentário lhe rendeu uma risada calorosa de Azazel, mas isso foi rapidamente encerrado por um par de olhares de seus companheiros anjos caídos. A dupla parecia estar prestes a atacar Michael, mas ele falou novamente antes que eles pudessem. Brincadeiras à parte, meus irmãos, eu venho aqui com um propósito definido. Recentemente, estive discutindo com Azazel sobre um acordo duplo que funcionará em benefício de nós 2. O anjo parou quando uma visão interessante foi capturada. Sua atenção. Shenazai parecia ter se teletransportado pela sala e agora tinha Azazel em uma chave de braço. Todo esse tempo nós estivemos fazendo o seu trabalho enquanto você estava conversando com um menino anjo aqui? Eu assinei 200 papéis nos últimos 3 dias, seu idiota. Shenazai gritou no rosto rapidamente avermelhado de Azazel. O homem parecia estar tentando se desculpar, mas a única coisa que saiu de sua boca foi um chiado alto. Vocês realmente não mudaram nem um pouco. Michael riu enquanto observava a dupla de anjos caídos irem um para o outro. Baraquiel não pôde deixar de suspirar e cobrir o rosto em uma tentativa de mascarar seu constrangimento. Envergonhou-o admitir que a declaração do anjo era principalmente verdadeira quando se tratava do trio. Azazel ainda era tão idiota quanto quando criança, Shenazai ainda era uma cabeça quente e ele, bem, ele era ele mesmo. Não havia como mudar isso.
Enquanto eu adoraria sentar aqui e assistir isso o dia todo, devemos conversar seriamente. As palavras de Michael conseguiram acalmar Shin-Azai o suficiente para abrir mão do pescoço de Azazel. Baraquiel tirou a cabeça da mão para olhar o agora sério anjo. Nossas espécies estão brigando há anos. Mesmo com este cessar-fogo em vigor, a animosidade entre nós não se acalmou nem um pouco. Estamos morrendo como espécie, e quero dizer nós. Graça do Pai, mas isso não significa que eu ainda não me importo com todos vocês. Eu sei que todos os três se importam com as pessoas abaixo de vocês e não desejo vê-las desaparecer. Pela primeira vez, todos os três líderes dos anjos caídos estavam prestando muita atenção à mesma coisa. Havia muito pouco que poderia realizar esse feito e Michael era uma das poucas coisas. Ele havia herdado essa qualidade de seu pai. O homem poderia capturar a atenção de qualquer criatura viva ao alcance de sua audição com uma única palavra. No entanto, isso é provavelmente um subproduto dele ser um deus. Sinto mesmo em relação ao meu próprio povo. Esse ciclo sem sentido de matar uns aos outros precisa acabar. Esse modo de vida separado só encheu nossa espécie de amargura e conflito. Devemos acabar com isso. E, por fim, quero dizer verdadeiramente acabe com isso. Sem cessar-fogo ou tréguas temporárias. Apenas a verdadeira paz. E como você propõe que façamos isso? Não é tão simples como reunir todos os grandes jogadores em uma mesa, apertar as mãos uns dos outros e, de repente, ter paz. De repente, não se forma do nada. Shin-Azai entrou na conversa, claramente desprivilegiado com o modo de pensar do loiro. Na verdade, pode ser tão simples assim. Michael atirou de volta. A paz é abstrata. Não existe uma fórmula definida para criá-la. Confie em mim, eu procurei por uma. Ela surge através das ações daqueles que a apoiam. Se nós, e por nós quero dizer incluindo os demônios, lutamos por a verdadeira paz pode ser facilmente adquirida. Você pretende fazer as pazes com os demônios? As mesmas criaturas que se encolhem com a menção do nome e da graça de nosso Pai? Eu raramente concordo com Shen, mas não posso deixar de hesitar com essa ideia. Baraquiel falou. É a verdadeira paz se excluirmos um terço das facções de nossa religião? Apesar de nossas diferenças, elas devem ser incluídas. Até Michael parecia menos confortável com a ideia de incluir os demônios. No entanto, se o homem estava preparado para deixar de lado sua desconfiança por seus irmãos e irmãs corrompidos, o anjo caído sabia que ele estava falando sério. Falando em religião, o falso Deus e seus adoradores vão acontecer dentro dessa paz. Shin-Azai questionou. Azazel e Michael trocaram um breve olhar um com o outro antes de uma risada sair de suas bocas. Vamos dar um pequeno passo de cada vez. Michael responde-lhe rendeu uma pequena risada de Shin-Azai e até mesmo um sorriso de Baraquiel. A sala rapidamente caiu em silêncio, muito mais confortável, enquanto os irmãos se deleitavam na presença um do outro. Fazia décadas desde que o grupo de 4 estava junto, então a experiência foi um tanto surreal para todos eles. Então Shin-Azai foi quem quebrou o silêncio momentâneo entre o grupo. Como você planeja fazer os demônios ouvirem? Apenas conseguir uma audiência com eles já seria difícil o suficiente. Eu sei que seu líder atual é considerado liberal em comparação com a geração mais velha, mas duvido que eles vão aproveitar a oportunidade para falar conosco, mesmo sob o pretexto de uma trégua. É aqui que meu gênio e eu brilhamos. Azazel falou pela primeira vez na reunião. Suas palavras lhe renderam um revirar de olhos de cada um de seus irmãos enquanto o homem se levantava de sua cadeira com um sorriso do tamanho de um mamute no rosto. Acontece que eu identifiquei um fator compartilhado entre as três facções. E com esse fator ao nosso lado, tenho certeza que os demônios ficarão felizes em nos ouvir. E qual é esse fator de que você fala? Baraquiel questionou, um tanto duvidoso que um único objeto pudesse convencer os demônios a falar com eles. Um pouco loiro que Michael e você ambos tiveram alguma experiência pessoal. Azazel parecia mais do que tonto quando as palavras saíram de sua boca. Shin-Azai e Baraquiel se encolheram fisicamente com a menção de sua derrota, enquanto Michael conseguiu conter sua reação a uma leve tosse. Você tentou falar com aquele bastardo também? Shin-Azai perguntou a Michael. O anjo se recusou a encontrar o olhar de seu irmão enquanto ele concentrava sua atenção na mesa enquanto um rubor começava a se espalhar por suas bochechas. Sim, senhor, ele fez. Pelo que eu ouvi, Naruto aparentemente invadiu o céu, foi preso e algemado, então conseguiu escapar.
E adivinha quem o capturou e depois falhou em recapturá-lo? Nosso irmão mais velho, é claro. Azazel proclamou em voz alta. Michael parecia perto de morrer quando ele abaixou a cabeça completamente sobre a mesa. Shinhazai havia deixado sua cadeira em favor do chão enquanto sua risada enchia a sala. Baraquiel foi o único que permaneceu sentado ereto em sua cadeira, seu rosto definido em sua máscara neutra usual. Nosso amigo tem andado muito por aí recentemente, especialmente com os demônios. Eu pretendo falar com ele em breve sobre nosso plano. Tenho quase certeza de que ele vai pular de alegria com a ideia. Azazel adicionou. E o que te dá tanta certeza disso? Baraquiel falou, visto que ele era a única outra pessoa na sala que parecia capaz de falar. Shinhazai ainda estava no chão, agora agarrado ao estômago enquanto sua risada fluía livremente de seus lábios enquanto Michael se recusava a levantar a cabeça da mesa. Oh, confie em mim. Eu sei. Eu e ele somos melhores amigos, afinal. Que dia! Naruto bocejou enquanto abria a porta da frente de sua casa. Office imediatamente passou por ele e foi até o sofá, onde optou por colocar os fones de ouvido para bloquear o mundo. Koneko ficou silenciosamente atrás de Naruto enquanto o loiro entrava na sala. Acho que vou encerrar o dia. O shinobi disse em voz alta quando outro bocejo forçou seu caminho para fora de sua boca. Sua resposta veio na forma de silêncio de seus dois companheiros de casa. O loiro não prestou atenção ao silêncio enquanto trotava até seu quarto. Não demorou muito para o loiro cruzar a distância entre sua sala e seu quarto. Ele sem cerimônia chutou a porta do quarto onde ele começou a dar 2 passos antes de cair de cara na cama. O adolescente soltou um gemido alto e prazeroso enquanto esfregava o rosto nos cobertores. Depois de um longo dia de trabalho, a maciez de sua cama era sempre uma sensação reconfortante. O loiro estava tão absorto em apalpar o cobertor com o rosto que não percebeu que Koneko o havia seguido até seu quarto. Ele também não notou o olhar estranho em seus olhos quando ela ativou a fechadura da porta do quarto. Asterisco, 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 asterisco. Eventualmente, Koneko não conseguiu se segurar e caiu de volta em sua cama, abrindo mão de seu domínio sobre a loira. Naruto foi rápido em segui-la, caindo diretamente ao lado dela com um suspiro alto. O silêncio encheu a sala enquanto a dupla deitava olhando para o teto. Um pequeno sorriso pôde ser visto em ambos os rostos enquanto se deleitavam com o brilho de sua sessão de sexo. Vocês dois são barulhentos. Um momento de silêncio chegou a um fim extremamente abrupto quando uma voz o interrompeu. Naruto se levantou da cama em um instante, seu rosto uma máscara de surpresa e choque com a voz. Koneko permaneceu mentindo, seu olhar recentemente agitado migrando lentamente de volta para seu rosto devido à voz. Que diabos, Office? Por que você está no meu quarto? Naruto gritou para o deus parado em sua porta agora aberta. O dragão permaneceu em silêncio por vários segundos enquanto seus olhos percorriam o comprimento do corpo exposto da loira. Os olhos dela pareceram pousar em seu pau agora flácido, algo que Naruto notou enquanto rapidamente pegava um travesseiro para se cobrir. Estou aqui porque você é barulhento. Meus fones de ouvido não conseguiram bloquear seus ruídos. A resposta de Office foi simples quando ela redirecionou seu olhar para o rosto de Naruto. Um rubor rapidamente chegou até lá, pois o loiro não pôde deixar de ficar um pouco envergonhado com o volume deles. Koneko não parecia muito envergonhada ao se levantar de sua posição deitada para olhar para Office. O deus prestou atenção à garota enquanto ela concentrava sua atenção no quarto. Cheira a feromônios aqui. Vocês dois estão cobertos com isso. O deus declarou monotonamente enquanto ela olhava ao redor da sala. O rubor no rosto do loiro ficou ainda mais brilhante com a declaração. Koneko parecia ter prazer nas palavras do deus enquanto se aproximava de Naruto antes de começar a se esfregar contra sua perna. Bom, agora você sabe o que é meu e o que não é seu. Koneko afirmou com naturalidade. Seu comentário fez com que Office travasse os olhos com a garota, iniciando um olhar fixo. Naruto foi pego no meio disso enquanto as duas lolis tentavam fazer um buraco na cabeça uma da outra. Os olhos de Koneko se estreitaram em uma fenda mortal, enquanto o olhar arregalado de Office parecia quase irradiar agitação. Seus olhares se chocaram, criando uma poderosa mistura de tensão que encheu a sala completamente. Eu vou voltar. Fique mais quieto. Office afirmou enquanto mantinha contato visual com Koneko. Isso continuou por vários segundos antes que o deus abruptamente virasse as costas para a dupla e saísse da sala. Interiormente, a Nekoshou não pôde deixar de se alegrar mentalmente.
Mesmo que ela duvidasse que o Deus admitisse, ela havia vencido aquela batalha de vontades. Isso foi uma grande conquista para ela. O que foi isso? Koneko revirou os olhos para as perguntas do namorado. Às vezes ele realmente não era o mais inteligente ou o mais brilhante ou o mais inteligente ou mesmo o mais consciente. Ela aprendeu a ignorar isso para seus traços mais atraentes. Seu calor, por exemplo. Foi por isso que ela puxou com força sua perna, fazendo-o perder o equilíbrio e cair de volta na cama. Assim que seu corpo atingiu a cama, ela imediatamente rastejou ao lado dele e se aconchegou em seu lado. Mesmo com seu certo nível de ignorância, Naruto sabia o que fazer em uma situação como essa. Ele passou o braço ao redor do corpo da garota e se acomodou no mar de travesseiros e cobertores. Conhecendo Koneko, ele ficaria aqui por um tempo. Um pequeno ronco saiu da garota, significando seu retorno à inconsciência e fazendo-o soltar uma pequena risada. Ele ia ficar aqui por um longo tempo. Molhos. Isso foi tão quente, Nia Kuroka murmurou para si mesma enquanto olhava para sua câmera recém-comprada. Agora, você pode se perguntar o que poderia manter a atenção do Nekoshou bastante errático. Bem, o conteúdo em questão era uma gravação de sua irmã mais nova e Naruto indo um para o outro como um bando de animais raivosos. Ela sabia que estava errado. Espioná-los em primeiro lugar ia contra muitos códigos morais. Espioná-los quando eles estavam no ato de fazer amor era definitivamente um grande não. Mas, ela não podia ajudar a si mesma. No início, ela estava apenas sentada na janela para dar uma olhada rápida na dupla. Ela não planejou que sua perversão superasse seus sentidos. Mas quando sua irmã mais nova pulou em Naruto e começou a enxugar o menino, o inferno começou. Qualquer que seja o senso de moralidade que ela tinha saiu voando pela janela enquanto gravava alegremente a sessão de sexo da dupla. Quem sabia que Shirusha tinha isso nela? A Nekoshou foi forçada a limpar um pequeno fluxo de sangue que estava saindo de seu nariz. Por alguma razão, ela não conseguia parar de assistir ao vídeo. Era como se ela tivesse se tornado viciada. Você não quer nada. Vali entrou no quarto de Kuroka, mais conhecido como o quarto de hóspedes que ele gentilmente emprestou a ela enquanto ela ficou com ele, com a intenção de lhe oferecer algo para comer. Em vez disso, antes mesmo de poder fazer a pergunta, ele se viu tendo que se esquivar de uma variedade de travesseiros e cobertores da garota agora agitada. Saia, saia, saia! Kuroka gritou enquanto jogava tudo ao alcance do braço dela. Vali rapidamente entendeu a mensagem e fechou a porta do quarto dela, deixando-a sozinha para desfrutar livremente de sua pornografia mal obtida. Bem, pornô era uma palavra forte. Era mais como um filme de família. Um filme de família muito distorcido que ela apreciaria na privacidade de seu quarto. Sozinho. Capítulo 23. Ela estava brava. Ela não sabia por quê, mas sabia que estava com raiva. A raiva era uma emoção que ela raramente sentia. Ela não sentia muitas emoções, para ser completamente honesta, mas a raiva era uma das mais raras. Mesmo o Grande Vermelho não poderia empurrá-la longe o suficiente para deixá-la realmente com raiva. Na melhor das hipóteses, tudo o que ele era um aborrecimento. Um aborrecimento que seria rapidamente resolvido. Mas isso não era apenas um mero aborrecimento. Um aborrecimento poderia ser ignorado até que fosse devidamente cuidado. Um aborrecimento não fez você querer erradicar completamente sua existência da face do planeta. Um aborrecimento não evocava um enorme poço de raiva e frustração que exigia cada grama de sua força de vontade bastante limitada para controlar. O Nekosho. Ela era a indireta de sua raiva. Ela sabia disso e a garota sabia disso. Os olhares descarados que ela estava enviando cheiravam a satisfação e prazer. O demônio gato se agarrou ao lado de Naruto como uma sanguessuga, absorvendo cada gota de atenção e carinho que ele tinha para oferecer quando estava na loja. Até a casa do loiro não era mais considerada um local seguro. O diabo não deixou ir. E os feromônios? Essa foi a pior parte. O ar literalmente fedia a eles. A maior parte veio da garota, pois ela estava basicamente transando com a perna de Naruto a cada segundo disponível. No momento em que eles entraram na casa do loiro, ele foi levado para seu quarto, onde eles permaneceriam por 1 hora ou até uma noite inteira antes de saírem do quarto, carregando consigo uma nova onda de feromônios com eles. Ela estava fazendo isso de propósito. Ofi sabia disso. Ela queria retaliar, mas não podia. Naruto não permitiria isso. A loira reagiria violentamente se o fizesse. Ela não precisava disso, pelo menos por enquanto.
Ela sabia que isso a deixava ainda mais irritada. Ela nunca havia encontrado um problema em que não houvesse uma solução visível. Mesmo com o Grande Vermelho, ela poderia pelo menos montar um plano para lidar com ele. Isso, porém, ela não tinha nenhum plano. Nenhum trabalho ao redor. Sem rota alternativa. Tudo o que ela podia fazer era sentar e suportar. Ela nunca pensou que pudesse odiar tanto ficar sentada. Estou tão entediado. Naruto não pôde deixar de murmurar em voz alta enquanto observava seu primeiro cliente em 1 hora sair da loja. Era por volta do meio-dia, geralmente um de seus horários mais movimentados devido ao horário de almoço, e a loja estava completamente vazia. Nenhuma única alma podia ser vista dentro da loja, excluindo o sempre vigilante Office. No entanto, o debate sobre se o Deus tinha ou não uma alma ainda estava no ar. Koneko estava na escola com grande relutância. Foi preciso uma enorme quantidade de empurrões tanto dele quanto de Rias para afastar a garota do seu lado. A presença de Office perto de Naruto tornou bastante difícil para o Nekoshou ficar longe dele. Um suspiro melancólico escapou dos lábios do garoto quando ele começou a se lembrar dos benefícios da proximidade de Koneko. Os dois estavam literalmente brigando como coelhos na última semana. Cada momento livre que ele parecia se envolver com ela. Ele definitivamente não podia reclamar. Ele foi capaz de experimentar um lado totalmente novo da Koneko por causa disso. Um pequeno sorriso gradualmente apareceu em seus lábios enquanto ele permitia que sua mente vagasse. Com toda a honestidade, ele tinha que dizer que realmente gostava de dias como esses. Eles permitiram que ele desse um passo para trás e realmente desfrutasse de tudo o que estava ao seu redor. Mesmo com o Deus Dragão sentado a poucos metros dele, provavelmente planejando sua eventual morte, havia uma sensação de relaxamento percorrendo ele e a loja. Ei, Naruto Bo! Essa sensação relaxante chegou a um fim repentino e indesejado quando as portas da frente de suas lojas se abriram. Um momento depois, Azazel inesperadamente entrou na loja como se fosse o dono do lugar. O homem conseguiu dar 2 passos para dentro da loja antes de seus olhos pousarem em Office. Uma vez que seus olhos pousaram no Deus, o anjo caído congelou no meio do passo. Com um pé no chão e o outro no ar, ele alternava entre olhar para o Deus e para o Naruto não impressionado. Esse jogo de charadas durou 1 minuto inteiro antes que o homem se virasse lentamente e saísse da loja sem dizer uma palavra. Isso poderia ter sido um pé no saco. Naruto pensou consigo mesmo enquanto observava o homem virar uma esquina e desaparecer de sua vista. Ele honestamente não achava que tinha paciência para lidar com as travessuras do homem hoje. Ele estava relaxando, por uma vez, e sabia que com Azazel por perto, esse estado de espírito chegaria a um fim abrupto. Seu relaxamento foi mais uma vez interrompido quando o anjo caído literalmente voltou voando para seu campo de visão. O homem parecia ter sido empurrado à força de volta para a loja enquanto se levantava do chão. Ele lançou um olhar ardente em direção a algo fora da linha de visão de Naruto antes de se virar para a loja do loiro. O homem timidamente caminhou de volta para a loja antes de abrir lentamente as portas da frente. E lá. A saudação do homem foi muito mais reservada desta vez quando ele entrou em sua loja. Sua atenção ficava alternando entre o dragão e o loiro, ambos com um olhar claramente entediado no rosto. A expressão de Naruto beirava a agitação quando o anjo caído ficou nervoso na frente dele. O que você quer, Ero da Tenchi? A voz de Naruto mostrou sua agitação muito mais clara do que seu rosto. O insulto depreciativo foi apenas a cereja do bolo quando ele olhou para o homem. Apesar de tudo isso, Azazel não mostrou nenhuma reação visível. O anjo caído parecia muito focado no Deus presente. Bem, eu só estava imaginando. Você vê. A atenção de Azazel continuou voltando para o Fizz enquanto ele falava com Naruto. Rapidamente ficou claro para o loiro que o homem se sentia desconfortável na presença da garota. Não registrou exatamente o porquê em sua mente, a princípio, mas o fato de que a garota era um deus dragão insensível logo voltou para ele. Às vezes, era difícil para ele se lembrar desse fato quando a garota tendia a agir tão dócil perto dele. Ela agiu mais como uma criança atenta do que qualquer outra coisa. Podemos ter essa conversa em algum lugar um pouco mais privado. Azazel finalmente cuspiu uma frase completa. Os olhos de Naruto voltaram a se concentrar no homem e viram que ele estava quase suando de ansiedade. O anjo caído fez um gesto não tão sutil para o Fizz com os olhos em um sinal claro de que ele não queria falar com ela presente. Naruto revirou os olhos para o comportamento do homem antes de voltar sua atenção para o deus. O Fizz,
Você pode colocar seus fones de ouvido um pouco? Estamos prestes a ter uma conversa e esse cara fala muito alto. A respiração de Azazel ficou presa na garganta quando o loiro se dirigiu ao Deus. Sua primeira reação foi imediatamente repreender o menino por ser tão casual ao falar com o Deus. Ele estava a segundos de fazê-lo, mas foi interrompido quando Fizz realmente ouviu Naruto. A garota realmente cedeu, pegando um par de fones de ouvido e desligando-se da conversa. Como em nome de Deus você conseguiu que ela fizesse isso? O anjo caído exclamou no exato segundo depois que o Fizz colocou seus fones de ouvido. Naruto levantou uma sobrancelha para a pergunta do homem antes de olhar para o dragão. Sabe, eu realmente não sei. Ela só me ouve. O loiro deu de ombros. Ele honestamente não podia e nem sequer começaria a decifrar o comportamento do Deus. Diariamente, ele ficava adivinhando se ela estava planejando sua morte ou apenas olhando em sua direção geral. Ele havia aprendido há muito tempo a não olhar muito profundamente para o comportamento dela e simplesmente seguir em frente. Isso não parecia ser tão fácil de aceitar para Azazel, pois o homem ainda parecia pasmo. Sua atenção ficava alternando entre a dupla como se estivesse tentando resolver algum quebra-cabeça invisível. O quebra-cabeça aparentemente permaneceu sem solução para o anjo caído, pois ele decidiu se concentrar apenas em Naruto. Quando ouvi pela primeira vez que o Fizz estava rondando você, fiquei um pouco preocupado. Parece que não tinha nada com que me preocupar no final. O homem soltou uma pequena risada depois de falar. A curiosidade do loiro parecia ter sido aguçada em algum momento durante a declaração do homem quando ele se levantou levemente em seu assento. Ouvi? Quem te disse que ela estava aqui? A declaração de Naruto lhe rendeu um olhar incrédulo do anjo caído. O homem pareceu quase ofendido com sua pergunta. Quem? De quem eu não ouvi isso é uma pergunta muito melhor. Ela é o Fizz. Ela é uma deusa. Ela é a deusa dragão. Todos do mundo sobrenatural foram avisados quando ela deixou a lacuna dimensional. A palavra se espalhou como fogo quando ela foi vista com você em várias ocasiões. Azazel disse como se estivesse afirmando o óbvio. E depois de ouvir o homem falar, Naruto estava começando a perceber o quão verdadeiras suas palavras eram. Por alguma estranha razão, havia esquecido completamente que o Fizz ao seu redor atrairia tanta atenção. Ela era uma deusa reclusa cuja reputação foi cimentada por sua atitude introvertida centrada em sua casa. O fato de ela deixar sua casa de bom grado para ficar com ele acionaria sinos de alerta para, bem, todos. Isso explicaria todos os seus convidados recentes. Kurama falou. Naruto ignorou o comentário sarcástico de seu parceiro, decidindo lidar com isso mais tarde. Honestamente, ele não sentia que poderia manter uma cara séria na frente do anjo caído se ele começasse a discutir com a besta com cauda. Eu sabia. O loiro resmungou. A expressão subsequente de Azazel claramente disse que ele não acreditava em uma única palavra da boca do loiro, mas ele não refutou verbalmente. Claro, de volta ao assunto. O comportamento excêntrico natural do homem parecia voltar para ele. Eu tenho algo muito importante para falar com você. Naruto ergueu uma sobrancelha, um sinal que Azazel tomou como sinal verde para começar a expor seu plano para o loiro. O plano levou 10 minutos inteiros para o anjo caído explicar. Durante esses 10 minutos, Naruto ficou seriamente duvidando da sanidade de Azazel. A explicação do homem envolvia nomes de código estranhos, uma série de movimentos corporais quase ininterpretáveis e até um gráfico que ele puxou aparentemente do nada. No final, o loiro poderia dizer honestamente que sua cabeça estava doendo por tentar processar o que lhe foi dito. Então, deixe-me ver se entendi. Naruto começou enquanto esfregava suas têmporas em uma tentativa inútil de aliviar sua dor de cabeça. Você quer que eu fale com o líder dos demônios, um cara que eu realmente só conheci de passagem, e o convença a sentar e ter uma reunião com você e Michael, os líderes de suas facções inimigas, para que vocês podem fazer um tratado de paz? O loiro terminou, claramente exasperado. Sim. Azazel respondeu alegremente, claramente feliz que o loiro conseguiu decifrar sua mensagem. O loiro soltou um longo suspiro quando o homem confirmou o que temia. Ainda outra pessoa estava tentando convencê-lo a fazer algo que ele honestamente não quer fazer parte. Desculpe, mas eu tenho que dizer não. Se ele não tivesse achado o homem tão irritante, Naruto teria sentido uma pontada de simpatia pelo homem puramente baseado no olhar em seu rosto devido à sua negação. O anjo caído parecia uma criança cujo brinquedo favorito acabava de ser quebrado diante de seus olhos. Ele parecia com o coração partido. Oh, o quê?
Azazel questionou. O homem falou como se não pudesse acreditar nas palavras que saíram da boca do loiro. Eu disse que não quero me envolver em sua festa de chá complicada demais. Naruto atirou de volta. Mas não é complicado. Tudo que você tem que fazer é falar. Não! Naruto gritou quando ele disparou para sua altura total. Nunca é tão fácil como apenas falar. A paz não é algo que aparece magicamente por causa de algumas conversas. As pessoas precisam se unir. As pessoas precisam trabalhar juntas. As pessoas precisam confiar umas nas outras para que haja paz. Conheci pelo menos uma pessoa de cada facção e posso te dizer, as coisas não serão tão fáceis quanto você está fazendo parecer. Confie em mim, eu também quero paz, mas vocês não têm nada em comum. Ah! Exclamou Azazel. É aí que você está errado. Nós temos algo em comum. Todas as facções têm um fator comum. E é você. O homem soltou a revelação com um sorriso selvagem esticado em seu rosto. Se Naruto não estava confuso antes, ele definitivamente estava agora devido ao que o anjo caído tinha acabado de dizer. O que diabos isso significa? Naruto exclamou. O sorriso de Azazel só pareceu se espalhar ainda mais em seu rosto, fazendo com que o coração do loiro afundasse um pouco. Ele não sabia por quê, mas a expressão no rosto do anjo caído encheu de pavor e aborrecimento. Principalmente aborrecimento. Bem, você conheceu e falou pessoalmente com o líder de cada facção e conseguiu domar o Fizz, uma figura integral em cada uma de nossas facções. Além disso, seu status como um deus baseado na natureza lhe dá credibilidade. O homem tagarelava como se estivesse falando sobre algo tão comum quanto o clima. Se ele viu o queixo cair que Naruto fez com a menção de sua divindade, ele não demonstrou. Deus? Deus baseado na natureza? Do que diabos você está falando? Naruto exclamou, claramente perdido. O que o anjo caído estava jorrando não fazia sentido para ele. Ele não era um deus. Ele nunca disse que era um deus. Ele nunca disse a ninguém que era um deus. Então, por que diabos o anjo caído o chamou de Deus? Oh, você é definitivamente um deus. Naruto, o deus da natureza, o domador do deus dragão infinito e o sábio doce de Kuo, curando a terra uma árvore de cada vez. Tem um belo toque, certo? Azazel falou com um sorriso de comedor de merda gravado em seu rosto. Seu rosto parecia segundos de se dividir enquanto tentava em vão conter seu sorriso. Seus dentes quase brilharam na luz do teto dentro da loja. Era assim que seu sorriso era brilhante. E isso não faz sentido. Eu não sou um deus. Você sabe que eu não sou um deus. Naruto apontou um dedo acusador para o homem. Apesar das esquisitices do homem, o loiro havia confiado nele o suficiente para não fazer declarações ousadas como a que estava fazendo no momento. Parece que sua confiança foi mal colocada. Bem, é claro que eu sei. Azazel declarou casualmente, enviando o adolescente ainda mais fundo em sua toca de coelho de confusão. Mas todo mundo não. E eu pretendo usar isso a nosso favor. Todo mundo vê você como um novo deus, o iniciador e líder de um novo panteão. Sua domesticação de ofícios manteve longe de seu ataque pelas costas, mas em termos de alianças é uma história totalmente diferente. Você é uma mercadoria quente e uma grande moeda de troca. Dizer que Naruto ficou chocado seria um eufemismo enorme. Sua mente ainda estava tentando compreender exatamente o que o anjo caído estava tentando transmitir a ele. As palavras que saíram de sua boca eram absolutamente ridículas. Não. Não, 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 não. Naruto repetiu a palavra enquanto balançava a cabeça. Eu não estou sendo sugado para isso. Eu não quero fazer parte disso. Mantenha-me fora disso. Por que não, senhor? Eu também quero paz. Esta é a paz que você está procurando. E tudo o que você precisa fazer para conseguir é conversar com algumas pessoas, apertar algumas mãos, talvez ganhar um ou dois adoradores e é isso. O homem leu a lista como se estivesse lendo algumas instruções de receita. Naruto honestamente não podia acreditar no que o anjo caído estava dizendo. Ele tem razão. Este pode ser o caminho para a paz que você está procurando. Kurama falou de seu silêncio. O loiro ficou absolutamente pasmo com a declaração do Big. Agora, até mesmo seu parceiro estava apoiando a loucura que estava saindo da boca de Azazel. Isso não estava fazendo sentido. Eu não posso acreditar que isso realmente aconteceu. Naruto murmurou para si mesmo enquanto sua mente começava a entender a realidade da situação.
Esta não era uma alucinação estranha provocada por exaustão ou doença. Isso não era um sonho. Isso estava realmente acontecendo. Pare de ser tão dramático. O mínimo que você pode fazer é tentar. A besta com cauda falou mentalmente. O olhar incrédulo estampado no rosto do loiro deixou bem claro como ele se sentia sobre essa ideia. Mas um deus? Um deus? Eu não posso fingir ser um deus. Eu mal posso mentir. Naruto exclamou mentalmente, tentando seu melhor para sair da situação. Agora que ele sabia que Kurama estava de acordo com a ideia, o loiro sabia que tinha que convencer seu parceiro do contrário se ele gostasse de sua sanidade. A besta com cauda teria um prazer doentio de torturá-lo mentalmente com uma série de viagens de culpa e discursos retóricos. Você não tem que fazer nada diferente. De acordo com o anjo caído, todo mundo já acredita que você é um deus. Apenas continue sendo seu eu irritante de sempre e as coisas devem correr bem. O insulto da besta passou despercebido enquanto seu parceiro tentava analisar suas palavras. Honestamente, uma grande parte dele não queria participar do que o anjo caído estava planejando. O homem já havia provado ser muito pervertido e irritante. Naruto tinha a sensação de que se envolver com ele só tornaria tudo muito pior. Vamos, amigo. Tudo o que você tem que fazer é fingir um pouco e então você vai salvar a vida de uma tonelada de crianças diabinhas e anjos. Eu não vejo nada de errado com isso. A voz de Azazel literalmente escorria com doçura suficiente para fazer o loiro engasgar internamente. Apesar do exagero por parte do anjo caído, Naruto ainda podia sentir um pouco de veracidade em suas palavras. Mesmo que houvesse uma chance pequena, quase infinitesimal, de que ele pudesse ajudar a trazer alguma variante da paz, ele tinha que pelo menos tentar, certo? Não poderia ser tão difícil. Tentar não faria mal, certo? Sabe, ser um deus não era tão ruim quanto ele pensava que seria. Ele veio com muitas vantagens. As pessoas tendiam a ouvi-lo com mais frequência hoje em dia. No entanto, isso pode ser em parte porque Office estava constantemente ao seu lado como um lembrete do poder que ele tinha. Apenas um ser verdadeiramente poderoso poderia domar o Deus Dragão. Naruto revirou os olhos com o pensamento enquanto dedilhava os dedos contra a mesa. Se ao menos as pessoas soubessem a verdadeira relação por trás dele e Office, eles estariam olhando para ele de maneira muito diferente se o fizessem. Mas eles não sabiam e eles não sabiam tendiam a fazer as coisas funcionarem muito mais suavemente, então por que estragar algo bom? Por exemplo, na verdade, marcar uma audiência com Xerxes poderia ter sido um verdadeiro pé no saco se ele não tivesse Office ao seu lado. Entrar no escritório de Rias e exigir uma audiência com seu irmão sozinho poderia ter terminado de uma maneira muito mais diferente. Com Office ao seu lado, a garota foi fortemente pressionada para exigir seu pedido. Ele se sentiu um pouco mal por basicamente intimidar a garota a fazê-lo, mas imaginou que faria as pazes com ela mais tarde. O encontro com Xerxes foi interessante. Surpreendentemente, o homem decidiu encontrá-lo em sua loja. A razão para isso era provavelmente que ele não queria a chance de Office desfilar em território demoníaco. Quem sabia que tipo de dano a garota poderia desencadear se alguém conseguisse agitá-la? O diabo tinha sido realmente muito receptivo à ideia de uma espécie de paz entre a facção. Durante esta reunião, Naruto conseguiu avaliar o verdadeiro caráter por trás da máscara pateta que Xerxes costumava usar. O homem era um cara sincero, amante da família, em busca de paz, que faria qualquer coisa para proteger sua família e amigos. Mesmo que isso significasse matar qualquer coisa que ameaçasse sua saúde. Mas, se ele pudesse evitar matar pessoas, ele certamente o faria. E este encontro seria a oportunidade perfeita para evitá-lo. Naruto suspirou. Essa tinha sido a parte fácil. Escolher um local para as negociações de paz foi a parte difícil. Cada facção se recusou a entrar no território um do outro com medo de ser emboscada ou esfaqueada pelas costas. Esse nível de desconfiança tinha sido um sinal um tanto desanimador para o loiro sobre como a reunião iria, mas a persistência das facções na reunião realmente acontecendo conseguiu manter seu ânimo um pouco elevado. No final, a Kuo Academy foi escolhida como local. Cada facção tinha um pouco de influência na cidade, então parecia adequada. Naruto havia pedido que a reunião acontecesse dentro de sua loja, já que aconteceria dentro de Kuo, mas essa ideia foi rapidamente derrubada. Ele ainda estava de luto pela perda do nível de vendas que teria obtido. Naruto-kun! A voz atravessou a sala até os ouvidos do loiro, fazendo-o soltar um gemido. Ele virou a cabeça para a voz e viu um animado Azazel saltando em sua direção.
Um Vali relutante estava bem atrás do homem. O adolescente parecia estar tentando seu melhor para olhar para qualquer lugar, menos para Naruto. Olá, meu amigo! Você está animado? Você pode sentir o zumbido no ar? Hoje é um ótimo dia! A excitação literalmente parecia estar escorrendo do homem enquanto ele falava. O sorriso esticado em seu rosto era um sinal revelador do que exatamente o homem estava sentindo. O adolescente ao lado dele era exatamente o oposto. Vali parecia querer estar em qualquer lugar, menos aqui. O loiro honestamente não podia culpá-lo. Se ele foi forçado a lidar com Azazel por um longo período de tempo, ele também pode ter se tornado um idiota repugnante. Sim, é estranho ver todas essas pessoas juntas. O loiro respondeu enquanto olhava a sala cheia de pessoas. A sala era obviamente segregada. Mesmo sob a noção de uma conversa de paz, as tensões ainda existiam entre as facções. Demônios ficaram com demônios, anjos ficaram com anjos e anjos caídos ficaram com anjos caídos. A única exceção era Michael, que podia ser visto saindo da sala com Issei a tiracolo. Este foi o primeiro tipo de interação que o loiro viu, deixando-o muito curioso. O líder de uma facção interagindo com um demônio de classe baixa era algo que com certeza merecia sua atenção. Então, onde está seu, amiguinho? A atenção de Naruto foi trazida de volta para um Azazel muito mais nervoso. O homem, por alguma estranha razão, parecia estar suando enquanto olhava ao redor do loiro nervosamente. Sua atitude atual era completamente 180 da que ele possuía apenas alguns segundos atrás. Não foi preciso muito esforço mental para o shinobi descobrir o que exatamente levou o anjo caído a tal humor. Ela está por perto. Achei melhor ela ficar longe da reunião. Naruto disse enquanto olhava para o homem. Azazel já parecia pronto para fugir da mera possibilidade de que o Fizz pudesse estar aqui. Se ele tivesse aparecido com o dragão sem avisar, tinha certeza de que a reunião de paz se transformaria em uma briga total. Decisão inteligente. Vali falou pela primeira vez. O olhar de Naruto passou pelo adolescente quando uma ideia o atingiu. A propósito, estou descontando seu pagamento. O olhar no rosto de Vali quase fez o loiro cair no chão, apertando o estômago em gargalhadas. O diabo parecia absolutamente pasmo com a revelação de que seu salário havia sido cortado mais uma vez. O quê? Você não pode fazer isso! Eu vou ganhar abaixo do salário mínimo. Ele exclamou. Bem, talvez se você aparecesse para trabalhar mais de uma vez por semana esse tipo de coisa não aconteceria. Naruto afirmou levianamente enquanto interiormente segurava uma risada. O silêncio chocado que o recebeu só tornou a situação muito melhor para o loiro. Havia algo muito divertido em mexer com seu colega adolescente. Espero não estar interrompendo nada. De repente, todos os três machos viraram a cabeça para a nova voz. Cirzeshi-san! Lá vai ele de novo. A personalidade de Azazel fez um exato 180º na presença do diabo. A brincadeira que estava presente apenas um segundo atrás havia desaparecido para dar lugar a um comportamento mais respeitoso. Foi alarmante e impressionante para Naruto ver o homem alternar entre personalidades tão suavemente. Talvez ele tenha múltiplas personalidades. O loiro meditou consigo mesmo enquanto olhava maliciosamente o anjo caído. Isso realmente explicaria muito. Era uma explicação muito melhor do que apenas supor que o homem era louco. No entanto, isso ainda era uma opção como múltiplas personalidades. Você está pronto, Naruto-san? A reunião começará em breve. O loiro foi tirado de seus pensamentos pela voz de Azazel. Ele viu que agora tinha os olhos dos outros três homens sobre ele. Ele instintivamente deu um aceno de cabeça em resposta enquanto tentava o seu melhor para segurar seu suspiro. Ele honestamente não estava pronto para a conferência, mas não havia sentido em adiar. Quanto mais cedo começasse, mais cedo terminaria. E, afinal, era uma reunião de paz. Não poderia ficar muito ruim, certo? Gaspar se sentiu estranho. Mais desajeitado do que o normal. Sendo um travesti, o diabo com a capacidade de congelar o tempo definitivamente criou algumas situações embaraçosas. Mas ficar preso em uma sala com o Fizz e Koneko definitivamente superou tudo isso. O menino estava sentado em sua caixa, diretamente entre as duas meninas. Cada um deles estava sentado em extremidades separadas da sala. De suas posições, eles estavam enviando um ao outro olhares ardentes. Mesmo que ele não fosse o alvo de nenhum dos olhares, Gaspar estava sentindo o calor deles. Isso fez querer recuar ainda mais dentro de sua caixa apenas para escapar deles. Ah!
Vocês estão essa. A reclamação do garoto foi interrompida rapidamente quando as duas garotas trocaram seus olhares para ele. Sob seu poder combinado, Gasper não teve chance. Ele soltou um grito alto antes de mergulhar de cabeça em sua caixa. Seu esconderijo era um pouco pequeno, no entanto, forçando a metade inferior de seu corpo, mais especificamente sua bunda, a ficar para cima no ar. Com o alvo de seu olhar agora escondido, as garotas voltaram sua atenção uma para a outra. Pela primeira vez, o Fizz realmente tinha uma faísca de emoção em seu rosto. O fato de que essa emoção era raiva não era exatamente um bom presságio para os ocupantes da sala. Por outro lado, a máscara normalmente neutra de Koneko foi torcida em um leve sorriso quando ela encontrou o olhar do dragão. Ela não sabia por quê, mas não pôde deixar de sentir uma leve sensação de satisfação com a agitação do deus. Saber que ela era a razão por trás disso fez a sensação ainda melhor. E assim, a luta silenciosa continuou. Minutos inteiros se passaram sem que um único som fosse emitido dentro da sala. Gasper permaneceu enterrado dentro de sua caixa, conseguindo evitar a maior parte da tensão dentro dos limites de seu esconderijo. Uma estranha sensação de paz tomou conta da sala enquanto tudo permanecia quieto. Tudo isso parou repentinamente quando as luzes da sala se apagaram inesperadamente. Gasper soltou um leve suspiro enquanto levantava a cabeça de dentro de sua caixa enquanto as duas garotas se contentavam em simplesmente piscar. Oh, o que está acontecendo? Gasper gaguejou enquanto olhava nervosamente ao redor de seu quarto, seus olhos vermelhos quase parecendo brilhar no quarto escuro. Koneko se levantou de seu assento e começou a caminhar em direção ao garoto enquanto seus ouvidos começavam a captar ruídos vindos do lado de fora da entrada da sala. O Fizz permaneceu sentado em silêncio enquanto observava a dupla. Um segundo depois, a porta da sala explodiu em uma chuva de lascas, forçando Koneko e Gasper a se protegerem. Antes que a dupla pudesse reagir, dois raios de luz entraram na sala e os atingiram. Em um instante, a dupla se viu presa contra a parede oposta como uma série de focas cobrindo seus membros. Uma vez que os dois demônios foram incapacitados, várias figuras encapuzadas entraram na sala. As figuras eram obviamente todas femininas. O decote muito profundo revelando as capas que eles usavam deixava isso claro. Eles usavam um capuz que cobria a maioria de seus rostos e tinha o desenho de 3 olhos dourados descendo por ele. As mulheres quase pareciam deslizar para dentro da sala quando entraram uma a uma, trazendo consigo uma pequena fonte de luz enquanto se aproximavam dos demônios contidos. Gasper Vladi. Uma das fêmeas falou enquanto estava na frente do jovem diabo. O Dampir soltou um pequeno gemido quando a mulher estendeu a mão e começou a traçar sua bochecha. Koneko estava abrindo buracos na mulher enquanto ela tocava seu colega de pariato. Nós viemos para você. A mulher voltou a falar enquanto deixava o braço cair para o lado. Ela deu um passo para longe do diabo antes de se alinhar em círculo com o resto do grupo. Uma vez que o círculo foi formado, o grupo de mulheres deram as mãos e começaram a proferir um cântico estranho. Com licença. Gasper murmurou fracamente momentos no canto. As palavras do diabo foram completamente ignoradas enquanto o grupo encapuzado continuou seu cântico, suas vozes ficando cada vez mais altas a cada segundo que passava. Um brilho estranho começou a se formar ao redor do círculo enquanto suas vozes aumentavam. Com licença. Gasper falou ainda mais alto dessa vez. Sua voz lhe rendeu um leve momento de hesitação do grupo, mas não os deteve em sua ação enquanto continuavam a cantar. A luz que se formava ao redor deles tomou a forma de uma auréola enquanto seu brilho enchia a sala. Gasper e Vali foram forçados a virar a cabeça para proteger os olhos da luz. Com licença! Gasper gritou a plenos pulmões. O que você quer, criança? A fêmea mais próxima gritou de volta para ele. O Dampir gesticulou com os olhos e cabeça para o lado oposto da sala. A figura encapuzada hesitou por um momento antes de seguir o olhar aguçado do menino. Com o halo de luz pendurado acima de suas cabeças, o grupo de mulheres agora podia ver claramente todo o conteúdo da sala. A luz fornecida pelo halo brilhou na sala, revelando a forma de Offiz agora de pé. O deus estava lançando um olhar indignado para o grupo. Oh, Offiz-sama! A mulher gaguejou em uníssono sob o olhar do dragão. Isso não deveria acontecer. Offiz não deveria estar em qualquer lugar perto desta reunião. Cão lhes garantiu isso. Isso não era bom. De jeito nenhum. Uzumaki não vai gostar disso. Offiz disse enquanto seus olhos varriam os dois demônios. Seu olhar permaneceu em Koneko por mais tempo antes de retornar ao grupo de mulheres.
Vocês todos cometeram um erro. Os apelos da mulher ficaram em silêncio enquanto ela desaparecia da existência. Não houve nenhum aviso, nenhuma pista, nenhum prenúncio. Em um momento ela estava lá e no seguinte ela simplesmente não estava. A mulher ao seu redor pulou para trás em estado de choque enquanto observavam seu manto vazio cair no chão sem ela nele. Seus olhos permaneceram no pedaço de tecido por vários segundos antes de voltarem relutantemente para o deus dragão. No momento em que tiraram os olhos dela, uma grande cobra negra se manifestou e se enrolou em volta do corpo da garota. Eu vou acabar com você tudo por ele. A reunião estava indo bem. Surpreendentemente bem. Naruto esperava que houvesse muito mais tensão entre os grupos, mas todos provaram que ele estava errado. A conversa foi civilizada, muito mais do que a cúpula dos Kage que aconteceu em seu mundo natal. Embora, para dar crédito ao seu mundo, as circunstâncias fossem muito mais intensas. Nesse ponto, Akatsuki estava metodicamente matando Jinchuriki um por um. Uma coalizão de superpotências de ninjas que alteram a Terra de Rank S ainda capturando as maiores ameaças ao mundo shinobi ainda não foi suficiente para influenciar completamente cada um dos Kage imediatamente. Somente depois de revelar o nome de Madara Uchiha, as aldeias coletivamente decidiram se unir. E mesmo assim, se não fosse pela interferência de Sasuke, talvez isso nunca tivesse acontecido. Velhos teimosos estúpidos. Naruto pensou consigo mesmo enquanto seus olhos examinavam a sala. Apesar de seus pensamentos e do fato de que as pessoas na sala eram exponencialmente mais velhas que os Kage, as coisas não poderiam estar indo melhor. Michael era um excelente mediador, apesar de qualquer preconceito que o homem pudesse ter. A voz do homem soava como se fosse tecida com um genjutsu enquanto fluía de seus lábios. Isso deu à sala uma sensação de serenidade que tornou as discussões muito mais suaves. E com isso vem a livre troca de informações. A voz de Michael sumiu e saiu de foco para o loiro enquanto ele observava os ocupantes da sala. Com toda a honestidade, ele não estava muito interessado na logística exata da aliança. Era tudo muito técnico para ele. E, isso foi apenas uma reunião. Ele só podia imaginar o terror que ocorreria quando eles realmente se sentassem para fazer um rascunho adequado. A atenção de Naruto foi arrebatada quando ele sentiu sua cadeira se mover um pouco abaixo dele. Seus olhos brilharam para a direita, onde ele foi saudado pela visão de um Shinazai desinteressado olhando para Michael. O anjo caído parecia entediado enquanto tentava manter sua atenção focada em seu irmão. Por causa disso, Naruto cruzou o suspeito quando ele se virou para a direita para enfrentar seu próximo culpado. Não demorou nem um segundo para o loiro deduzir que a pessoa à sua direita era a culpada. O sorriso enorme em seu rosto era uma revelação, mas o fato de que ela também estava olhando diretamente para ele era uma grande dica também. Olá! A garota soou como se estivesse tentando sussurrar, mas em vez disso saiu como um grito abafado. Sua exclamação lhe rendeu o olhar agitado de várias pessoas ao seu redor, fazendo com que ela se virasse para eles para oferecer um pedido de desculpas tímido. Enquanto ela estava ocupada com suas desculpas, Naruto levou algum tempo para observá-la. A coisa mais notável sobre a garota era o que ela estava vestindo. A garota estava vestida com algo que você veria em um programa infantil de TV. A roupa rosa, a saia extremamente curta e as meias de cano alto davam a ela uma vibe bem infantil. A loira podia até ver uma varinha escondida no cós de sua saia. Isso foi tudo que ele conseguiu examinar antes que a garota se voltasse para ele com seu sorriso de volta no lugar. Desculpe por isso, isso foi tudo que a garota estranha conseguiu dizer antes que a conferência de paz chegasse a um fim. De repente, todas as pessoas dentro da sala ficaram mortalmente superficiais. Alguns pareciam pálidos, alguns pareciam com medo e alguns realmente desmaiaram. O clima geral da sala fez uma mudança completa de 180 graus em um único momento. E foi tudo por causa da onda de energia monstruosa que inundou todos eles. De todos os dias. Não demorou muito para o loiro deduzir quem era a fonte da onda de energia. O mesmo poderia ser dito para os outros ocupantes da sala quando todos começaram a olhar para eles. Sua atenção repentina sobre ele confundiu o loiro por um único momento antes que ele se lembrasse do apelido que a comunidade sobrenatural decidiu dar a ele. Domador de Ofis. Se ao menos eles soubessem o quão ironicamente confusa essa afirmação era. O loiro teria dado a todos eles um revirar de olhos se ele não tivesse desaparecido em um flash dourado momentos antes. No breve momento que Naruto levou para correr da sala de reuniões para a sala onde conhecia Ofis e Koneko, o loiro se preparou para muitas coisas.
Embora ele não confiasse completamente no Deus, ele tinha fé suficiente dentro dela para deixá-la sozinha com sua namorada durante a conferência. Sua mente correu com possibilidades do que poderia ter feito Office exibir alguns de seus poderes. Foi por causa dessa paranoia que Naruto conseguiu se esforçar para cruzar a distância de todo o campus em menos de um segundo. Quando o loiro chegou ao quarto, ele ficou aliviado ao ver que Koneko estava bem, embora presa contra a parede por algum selo estranho. Bem ao lado dela estava uma figura feminina que o adolescente só podia adivinhar que era Gasper, o melhor amigo de Koneko e Dampir residente de Kuo. O que ele ficou surpreso ao ver foi o estado em que Office estava. O deus não parecia agitado ou chateado ou mesmo cansado. Ela parecia tão calma e apaziguada como sempre enquanto estava no centro de seu quarto, de costas para o Koneko contido e várias capas misteriosas que estavam no chão. Eu cuidei do seu problema. Foi a saudação de Office ao loiro. Ignorando brevemente as palavras da garota, Naruto fez uma varredura rápida da sala para tentar juntar o que exatamente aconteceu na sala. Quando sua mente não conseguiu pensar em um cenário possível, seus olhos instintivamente foram até Koneko para ver se ela estava bem. Office pareceu notar seu olhar quando ela virou a cabeça para olhar para o Nekoshou. O deus então a precedeu para dar uma pequena inclinação de cabeça na direção do diabo. No instante seguinte, o som de vidro se quebrando encheu o ar quando os selos que restringiam Koneko e Gasper se quebraram. Koneko conseguiu pousar levemente de pé enquanto seu parceiro foi muito mais infeliz quando ele caiu de cara no chão. O loiro foi interrompido mais uma vez quando uma luz brilhante encheu a sala, fornecida por sua única janela. Todos os ocupantes da sala viraram a cabeça para a janela e viram um selo maciço preenchendo todo o céu sobre Kuo. Do selo saíram centenas de mulheres vestidas com capas semelhantes às que estavam no chão. Suas intenções permaneceram escondidas por apenas um breve segundo antes de começarem a reinar no inferno sobre a escola, sacudindo-a até seus alicerces. O que diabos está acontecendo? Naruto questionou enquanto as mulheres continuavam seu ataque. Sem saber para a loira, Office estava tendo pensamentos semelhantes enquanto examinava as marcas nas roupas das mulheres. Ela estava um pouco desconfiada quando o grupo tentou atacar o meio-vampiro e a pessoa que ela apelidou de Sanguessuga de Uzumaki. Agora, porém, com a aparência em massa das mulheres e enorme foca no céu, ela tinha uma imagem clara do que exatamente estava acontecendo. Uzumaki, eu vou lá fora. Esse foi o único aviso de Naruto antes que o deus se jogasse na janela. Ela foi para o ar aberto enquanto voava em direção ao selo no céu, deixando Naruto estupefato sozinho na sala com sua namorada e Gasper. Naruto. A atenção do loiro foi mais uma vez roubada, desta vez por sua namorada. Ele se virou para encarar a garota apenas para vê-la aparecer em seu rosto segundos antes que ela o envolvesse em um abraço maciço. O macho quase podia sentir seus ossos começando a render sob a pressão que a jovem estava fazendo enquanto permanecia enrolada nele. O abraço durou vários segundos antes de Koneko se afastar relutantemente. Vá. Eu vou ficar aqui e proteger Gasper. Você vai ajudar. O diabo não deixou espaço para discussão enquanto ela olhava nos olhos do namorado. O loiro hesitou apenas por um segundo antes de acenar de volta. Apesar do quanto ele queria ficar para garantir que nada acontecesse com Koneko, ele sabia que não poderia fazê-lo com Office lá fora. Ele nunca tinha visto o deus tão assertivo antes, então ele sabia que o que quer que tivesse conseguido deixar o deus assim era sério o suficiente para ele se envolver. Então, com isso em mente, o loiro rapidamente convocou 4 clones dentro da sala antes de desaparecer do buraco feito pelo Office na janela, deixando Gasper e Koneko sozinhos com os clones. Isso, ele era seu namorado. Gasper questionou enquanto olhava para um dos clones. Koneko ofereceu à sua amiga um leve aceno de cabeça enquanto observava Naruto ir em direção ao pátio do campus. Uau, ele realmente é tão fofo quanto você disse. Um olhar rápido de Koneko disse a Gasper que ele havia passado dos limites. Então ele fez a coisa inteligente e calou a boca. Ainda assim, isso não significava que o que ele disse não era verdade. Ela estava começando a perceber o quão irritantes os humanos podiam ser. Naruto a apresentou brevemente a esse conceito, mas os magos presentes cimentaram esse fato em sua cabeça. Humanos eram irritantes. Eles eram uma praga, um espinho em seu lado que servia como uma agitação constante. Ela não gostava de pragas. Os magos que saíam do selo pertenciam à facção heróica, uma facção dentro da Chaos Brigade. As mulheres que se manifestavam fora do selo usavam o símbolo do Conselho do Mago, apenas confirmando a linha de pensamento de Office.
Ela não havia ordenado nenhum tipo de ataque. E, apenas uma pessoa dentro de sua organização tinha autoridade para comandar os magos. Cão. Ofis não ficou muito surpreso com a revelação. Ela sempre desconfiara do homem. Ela sabia que ele não tinha poder suficiente para sequer começar a desafiá-la, mas suas intenções de se juntar ao grupo nunca foram claras. Este ataque sendo estimulado pelos magos só a ajudou a perceber o quão não confiável ele realmente era. E por causa disso, ele seria tratado. Mas primeiro, os magos. Ela já podia ver os demônios, anjos e anjos caídos saindo do prédio da escola mais propensos a enfrentar a invasão dos magos. Ela não estava preocupada com a presença deles. No momento em que eles preparassem qualquer tipo de contra-ataque, ela teria lidado com a invasão primeiro. E isso era algo para se ter certeza. O primeiro mago que foi vítima da agitação do deus nem sequer experimentou sua morte. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, ela já estava até a cintura dentro de uma cobra que Ofis havia formado de seu corpo. A criatura etérea devorou as mulheres em um único gole antes de seguir imediatamente em direção ao mago mais próximo, suas entranhas desintegrando imediatamente o corpo das mulheres que comeu. Com sua cobra solta em seu próprio caminho de guerra pessoal, Ofis voltou sua atenção para a foca. A essa altura, a maioria dos magos ainda ignorava sua presença. As três facções e seus líderes pareciam perceber isso à medida que diminuíam rapidamente seu avanço. Provavelmente foi o melhor, pois Ofis fez seu próximo movimento. Não houve aviso. Não havia luzes piscando ou sinos ou apitos para avisar os magos no que exatamente eles haviam entrado. Em um segundo, Ofis estava flutuando no ar a várias centenas de metros deles. No segundo seguinte, o deus ainda estava lá, mas em vez de sua forma humana, a garota optou por sua forma de dragão. A atenção de todos os magos foi capturada pelo dragão imponente que de repente se materializou ao lado deles. Com o aparecimento do dragão veio a presença opressiva como uma pressão quase insuportável que caiu sobre os ombros de todos os presentes. O deus estava deixando sua energia vazar dela aos montes para paralisar sua presa. Ela não queria que nenhum deles escapasse. Um golpe de seu braço. Isso foi o suficiente para acabar com a vida de dezenas de magos. Seu corpo de dragão respondeu a seus movimentos, movendo seu braço em perfeita sintonia com ela enquanto pegava magos no processo. As mulheres que não morreram devido ao primeiro contato com a energia do deus logo se viram esmagadas contra o braço do dragão e o chão. As mulheres que conseguiram ficar fora do alcance do primeiro ataque de Ofis rapidamente perceberam o que estava acontecendo. E com essa percepção em mente, não demorou muito para eles racionalizarem um plano de retirada. Infelizmente para eles, eles já haviam assinado suas vidas. A retirada não era mais uma opção. A morte era a única coisa que os saldaria. Antes que qualquer um dos humanos pudesse fazer um movimento, Ofis ergueu sua cabeça draconiana para o céu e soltou um rugido. As mulheres mais próximas a ela soltaram gritos estridentes quando o volume do rugido as deixou segurando suas cabeças de dor. O sangue logo começou a vazar de seus ouvidos quando o enorme nível de decibéis quebrou o funcionamento interno de seus ouvidos. Isso não importava, pois o rugido do deus teve um efeito secundário. A energia contida dentro da onda sonora era forte o suficiente para quebrar completamente o selo do mago, cortando mais a entrada e mantendo o resto preso dentro de Kuo. Essa percepção devastadora veio sobre o restante dos magos muito rapidamente quando seu retiro organizado se transformou em um vale-tudo. Mas era tarde demais. Sua rota de fuga havia sido cortada e agora eles estavam realmente à mercê do deus. Sem palavras, milhares de cobras se esticaram do corpo do deus. As horríveis criaturas sibilaram em uníssono, enchendo o ar com um som terrivelmente terrível antes de descer sobre sua presa. A cena foi brutal, especialmente para o grupo de criaturas sobrenaturais que estavam à margem, testemunhando isso. A maioria da geração mais jovem protegeu os olhos para evitar ver as cobras se banquetearem com os magos em fuga. Mesmo que eles conseguissem proteger sua visão, eles não podiam bloquear o som da morte e assobios que enchiam o ar. A geração mais velha olhou para a frente solenemente. Eles se acostumaram a ver esse tipo de carnificina durante a guerra. Eles não tinham simpatia pela força inimiga. Michael e seus companheiros foram os únicos entre eles que ousaram mostrar algum tipo de remorso pela morte dos magos. A matança durou apenas o mais breve dos minutos. Ofis parecia terrivelmente eficiente em matar. Nada restou depois de sua fúria quando ela se virou para o grupo, fazendo com que todos ficassem tensos coletivamente. Depois de ver o deus derrubar uma legião de magos,
Humano ou não, qualquer um que pudesse matar tantas pessoas tão rapidamente deveria ser temido. E nenhum deles desejava enfrentar esse tipo de força de combate. Felizmente para eles, não chegaria a isso. Antes que qualquer movimento pudesse ser feito pelo deus, Naruto caiu na frente do grupo, colocando-se entre eles e o dragão. O Fizz encontrou os olhos do loiro quando uma conversa silenciosa começou entre os dois. As três facções esperaram com a respiração suspensa enquanto Deus e Deus olhavam nos olhos um do outro. O silêncio era tenso enquanto o peso de um possível ataque do dragão pairava sobre todas as cabeças. Nunca chegou a isso. De alguma forma, sem a troca de uma única palavra, Naruto conseguiu acalmar o dragão. Em um movimento fluido, a energia que compunha a construção do dragão de Office se retraiu para dentro de seu corpo, deixando-a flutuando livremente no ar. A garota lentamente desceu de volta para o chão antes de fazer seu caminho em direção ao loiro. A dupla compartilhou outra breve conversa entre si que não foi ouvida pelo grupo. A conversa terminou com o Fizz enviando um breve olhar para os líderes das facções antes de voltar sua atenção para Naruto. A garota ofereceu ao adolescente um pequeno aceno de cabeça antes de desaparecer de todas as suas vistas. Naruto suspirou quando o Fizz desapareceu de sua vista. O dragão supostamente retornou à dimensão HSR para lidar com alguns problemas. Ele só podia supor que tinha algo a ver com a força de invasão. Ele realmente podia sentir uma grande quantidade de agitação dentro dela durante a breve conversa. Ele se sentiu mal por qualquer pobre coitado que conseguiu frustrá-la. Naruto, meu menino! O loiro sentiu sua própria agitação crescer ao som de uma voz familiar. Ele teve que segurar mais um suspiro quando sentiu alguém pousar ao seu lado. Antes que pudesse pronunciar uma única palavra, ele se viu envolto em um abraço de um braço de um certo anjo caído. Que exibição incrível! Absolutamente fantástica! Isso é exatamente o que precisávamos. O anjo caído estava absolutamente exuberante enquanto se agarrava a Naruto. O sorriso em seu rosto pode realmente ser sentido pelo loiro enquanto ele esmagou seu jejum contra o loiro. Do que diabos você está falando? Eu nem fiz nada. Naruto grunhiu enquanto tentava se separar do homem. Ele achou a tarefa muito mais fácil dizer do que fazer, pois Azazel manteve um aperto de mão sobre ele. Levou 10 segundos inteiros de luta antes que ele finalmente pudesse se libertar. Ele se virou para encarar o homem, apenas para ter que esconder os olhos de quão brilhante era seu sorriso. Não fez nada? Oh boy, você não tem absolutamente nenhuma ideia. Azazel afirmou enquanto passava o braço sobre os ombros do loiro. Antes que o adolescente pudesse escapar do abraço de um braço só, o líder Grigori girou o adolescente para que ele ficasse de frente para o resto do grupo. Senhoras e senhores, aí está. O ilustre empunhando a natureza, Deus dragão domador, Deus vendedor de doces em ação. Que show! O homem exclamou enquanto jogava seu braço livre no ar. O silêncio permeou o ar após a declaração do homem, fazendo com que Naruto se contorcesse devido ao constrangimento da situação. O olhar de mais de 20 criaturas sobrenaturais, alguns sendo os líderes de suas facções, enquanto outros tinham força e autoridade suficientes para rivalizar com os Kages de seu mundo, era algo que ele não gostava nem queria. Ele se sentiu examinado sob o olhar. Era como se eles estivessem tentando descascar as próprias camadas de seu caráter para ver sua verdadeira natureza. Parecia estranho. E honestamente, um pouco assustador também. Essa sensação foi embora lentamente quando um único aplauso quebrou o silêncio. Todos viraram a cabeça em direção ao barulho para ver Michael batendo palmas. O anjo estava na frente de seu pequeno grupo e tinha seus olhos focados diretamente em Naruto. Os dois loiros encontraram os olhos quando um senso de compreensão pareceu superar os dois. O anjo ofereceu a seu colega loiro um pequeno aceno de cabeça apenas alguns segundos antes do resto do grupo explodir em um ataque de palmas. O loiro mentalmente arquivou o gesto do anjo para mais tarde quando Azazel começou a empurrá-lo em direção ao grupo. Aquele pequeno aceno significou muito para ele. Era bom saber que ele não estaria mais no lado ruim do líder do céu. Que exibição incrível! Eu nunca vi algo assim antes. Isso chutou tanto a bunda. Absolutamente excepcional. Naruto sentiu um rubor tentando chegar até suas bochechas enquanto o grupo era bombardeado com elogios atrás de elogios. Mesmo depois de todo o seu tempo em seu mundo e neste, ele ainda não tinha se acostumado a ser elogiado. Ele tinha sua infância atrofiada para agradecer por isso. Se terminarmos com essa conversa sem sentido.
Baraquiel falou sobre a multidão de vozes, silenciando todos instantaneamente. Os olhos do anjo caído varreram todo o grupo antes de finalmente pararem Naruto. Acredito que ainda temos que terminar nossa conversa. Aconselho que façamos isso rapidamente para que possamos lidar adequadamente com os danos ocorridos. Suas palavras pareceram trazer o grupo de volta ao foco quando eles perceberam a verdade em suas palavras. Coletivamente, eles começaram a voltar para o prédio levemente danificado, varrendo Naruto com eles na maré de pessoas. Pouco antes que o loiro pudesse ser arrastado para dentro do prédio pela multidão, ele viu duas pessoas se afastando da multidão. Levou apenas um segundo para sua mente reconhecer a garota principal como Akeno e a ruiva que a seguia era Rias. Sua mente imediatamente voltou para a Ásia e o pedido desesperado da garota para que ele a ajudasse a ajudar Akeno. Não foi preciso muito debate para o loiro convocar rapidamente e substituir-se por um de seus clones. Seu senso de cavalheirismo e o imenso tédio que ele sentia ao assistir às negociações de paz eram motivação suficiente para abandonar as coisas. Então ele habilmente fez seu caminho em direção às garotas em fuga, deixando seu clone à mercê do tesouro sobrenatural e do tédio entorpecente que a reunião certamente traria. Akeno, por favor, espere. Rias implorou enquanto seguia atrás de sua rainha. O de cabelo preto estava se afastando da garota em um ritmo rápido. Ela não estava ouvindo uma única palavra de Rias enquanto mantinha o ritmo. O diabo ruivo pareceu perceber isso enquanto ela pegava seu próprio ritmo para alcançá-lo. Akeno. Por favor, apenas liste. Rias conseguiu alcançar sua rainha e estendeu a mão para tocar a garota. Akeno se virou e bateu na mão estendida da garota, batendo-a de lado. A herdeira ficou estupefata por vários segundos enquanto notava a expressão de Akeno. Lágrimas escorriam pelas bochechas da garota enquanto ela tentava inutilmente impedi-las de deixar seus olhos. A expressão de Rias suavizou ao ver o rosto de sua amiga. Akeno. A voz da garota era muito mais suave quando ela se aproximou de sua rainha novamente. Desta vez, Akeno não tentou correr. A garota ficou imóvel com os braços para baixo ao lado do corpo e a cabeça voltada para o chão enquanto a ruiva estava perto dela. A garota não deu nenhuma reação visível quando Rias lentamente estendeu os braços para envolver a garota em um abraço. Mas, muito lentamente, as emoções da garota começaram a vazar por baixo de sua máscara sem emoção. Seus ombros começaram a tremer erraticamente enquanto vários soluços escapavam dela. Os soluços se transformaram em um choro completo quando ela finalmente a soltou. Ele ficou lá, ele não disse nada, ele nem me reconheceu. Minha mãe morreu por causa dele e ele não conseguia nem me olhar nos olhos. Akeno derramou seu coração entre seus soluços de pânico. Rias estava sem palavras enquanto sua rainha falava. Tudo o que ela podia fazer era segurar com mais força enquanto o sádico continuava a chorar. Vai ficar tudo bem. Rias disse suavemente em uma tentativa de aplacar sua amiga. Isso parecia ser a coisa errada a dizer, pois provocou a reação exatamente oposta da garota. Akeno empurrou-se para longe da ruiva enquanto suas lágrimas continuavam sua trilha constante por suas bochechas. Não. Não vai ficar tudo bem. Nunca vai ficar tudo bem. Você não entende. O sangue dele, o sangue do assassinato da minha mãe, está em mim. Isso nunca vai mudar. Estou suja por causa dele. Estou contaminado. A voz da garota caiu para um sussurro quase silencioso no final do discurso. Rias realmente estava sem palavras agora. A ruiva ficou atordoada. Ela nunca tinha ouvido a garota tão chateada antes. Isso a deixou confusa. Mesmo com sua confusão, Rias ainda queria ajudar sua amiga. Ela deu 2 passos hesitantes em direção a Akeno para envolver a garota perturbada mais uma vez. Sua rainha não estava tendo nada disso, no entanto, quando a garota rapidamente convocou suas asas em resposta. Antes que Rias pudesse dizer qualquer coisa, Akeno decolou para o céu. No momento em que a ruiva pôde sequer pensar em segui-la, a garota estava longe de sua linha de visão. Akeno! Rias sussurrou enquanto olhava melancolicamente para o céu. Ela estava tão concentrada em sua amiga que nem notou um flash de ouro que acendeu segundos depois que a garota voou para longe. Ela estava sozinha. A floresta deu a ela isso. Longe dele, longe de Rias, longe das pessoas. Não parecia tão satisfatório quanto ela desejava que fosse. Ela se sentia mais vazia do que nunca. Mas, pelo menos, ela não tinha mais que lidar com as pessoas. Ela sabia que estava errado. Ela acabaria tendo que voltar. Se ele ainda estaria lá ou não, não importaria.
Sua raiva e frustração não iriam simplesmente desaparecer. Ela não podia continuar com sua fachada. Ela não podia fingir estar feliz com quem ela era. Não mais. Não com o sangue dele dentro dela. Akeno suspirou enquanto passava a mão sobre suas asas. Eles estavam contaminados como o resto dela. A raiva correu através de seu sistema quando removeu sua mão de suas asas. Uma lança feita de sua energia demoníaca se manifestou em segundos de seu aperto. O diabo olhou com raiva para as asas dela com a lança na mão. Ela sabia que o que estava prestes a fazer era errado, mas precisava disso. Ela precisava se livrar dele de alguma forma. Mesmo que fosse apenas por algumas horas antes de sua regeneração começar, ela pelo menos estaria livre por essas poucas horas. Foi com esses pensamentos em mente que Akeno levantou sua lança no ar e a derrubou com a intenção de cortar suas asas. Uau lá! Esse plano foi interrompido repentinamente quando a lança de Akeno foi habilmente arrancada de suas mãos. A garota virou-se apenas para ficar cara a cara com o menino de cabelos loiros que conseguiu domar o deus dragão. Desculpe, mas eu não posso deixar você fazer isso. Naruto disse enquanto apertava o cabo da lança, quebrando-a em pedaços. Akeno assistiu em choque enquanto os restos de sua lança caíam no chão. Levou vários segundos para sua mente entender o que tinha acabado de acontecer, mas quando isso aconteceu, ela ficou com raiva. O que você pensa que está fazendo? Akeno gritou enquanto permitia que suas asas se desdobrassem completamente atrás dela. Naruto parecia completamente não afetado pela exibição. A garota só levantou uma sobrancelha em resposta. Parecia que eu estava impedindo você de se matar. As palavras de Naruto deixaram o diabo um pouco pasmo. Se matar? Ela nunca poderia fazer algo assim. Ela tinha muito pelo que viver. Demasiado ela queria fazer com sua vida. Ela não podia terminar cedo. Eu não ia me matar. Eu só ia. Ela congelou. O que ela ia fazer? Se machucar? Arrancar suas asas apenas para que ela pudesse experimentar alguma sensação de liberdade ficcional de seu pai? Isso era honestamente melhor do que se matar? Naruto assistiu enquanto a garota congelou, um pouco confusa sobre sua reação. Essa confusão rapidamente se transformou em pânico quando ele viu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Garotas chorando definitivamente não eram a especialidade do loiro. Ele não sabia se conseguiria lidar com especialmente depois de ver o que havia acontecido minutos antes. Uau! Por favor, não chore. Por favor, por favor, por favor, não chore. Naruto ficou frenético enquanto se aproximava da garota. Antes que ele pudesse chegar perto dela, suas asas o lançaram para trás, aterrissando de bunda em sua bunda. Não chegue perto de mim. Não me toque. Você não sabe o que eu sou. A última parte foi dita em um sussurro, mas Naruto ainda conseguiu ouvi-la enquanto se levantava. Bem, o que quer que você seja, não pode ser ruim o suficiente para me impedir que você se mate. O loiro raciocinou. Depois de passar um tempo com o Fizz, ele não conseguia imaginar a garota na frente dela sendo muito pior. O Fizz era indiferente ao ponto em que a vida não tinha valor para ela. Apesar de sua fofura geral, a garota era homicida por completo. Não diga isso! Akeno gritou em resposta. Obviamente, ele não disse a coisa mais apropriada. Você não sabe o que eu sou ou o que está dentro de mim. Eu estaria fazendo um favor ao mundo se eu... Ela parou mais uma vez quando toda a sua raiva desapareceu dela. Ela se sentiu vazia, mais uma vez, ao pensar no que estava prestes a fazer. Naruto viu a garota congelar mais uma vez. Ele estava lentamente começando a juntar o que exatamente estava afetando a garota. Pelo que ele ouviu da conversa de Rias e Akeno e o que a garota acabará de lhe dizer, uma imagem estava começando a se formar. E a imagem parecia muito semelhante a uma que ele havia enfrentado antes. Sabe, eu não tenho que te conhecer ou saber o que está dentro de você para saber se você é uma boa pessoa ou não. Veio a resposta seca de Naruto. Antes que Akeno pudesse gritar sua resposta, Naruto apareceu em seu rosto, assustando-a em silêncio. É insuportável, não é? Naruto começou de novo, pegando a garota ainda mais desprevenida. Ela se viu perdida enquanto olhava para o loiro. Seu rosto assumiu uma espécie de expressão caprichosa quando ele olhou para ela. A dor de estar sozinho, a dor de ser diferente, a dor de ter algo forçado dentro de você que você nunca quis, que você odiava. Com isso, Naruto levantou a parte inferior de sua camisa, revelando sua barriga para a garota.
Os olhos de Akeno imediatamente gravitaram para o símbolo brilhante que cobria o abdômen do loiro. Eu conheço esse sentimento. Naruto continuou. Eu estive lá. Para ser honesto, eu não sou nenhum deus. Eu não sou nada de especial. Eu sou apenas um humano. Um humano amaldiçoado desde que eu era criança com algo que eu nunca quis em primeiro lugar. Chamava de demônio. Alguns me chamavam de demônio. Eu acreditei nisso por um tempo também. As coisas podem parecer muito sombrias e solitárias quando você tem que viver com uma parte de si mesmo que você odeia. Naruto deixou cair sua camisa quando ele quebrou o contato visual com a garota. O ponto que estou tentando mostrar é que há algumas coisas sobre você que você não pode mudar. Você nasce com elas e fica com elas por toda a vida. Então você tem que aprender a aceitá-las. Quando você aprende a fazer isso, as pessoas ao seu redor vão aprender a fazer o mesmo. Eles vão te resgatar da solidão. Eles vão te salvar de si mesmo. Eles serão seus amigos. Naruto terminou enquanto voltava sua atenção para Akeno. A garota ficou em silêncio durante toda a conversa, deixando-o um tanto ignorante quanto ao sentimento dela. O olhar vazio que ela tinha em seu rosto depois que ele terminou de falar certamente não lhe deu muita visão também. Enquanto o silêncio entre os dois continuava, Naruto começou a pensar o quão estranho o que ele disse soou. Olha, eu sei que não sou o melhor em explicar as coisas. Eu estava tentando. Naruto foi silenciado quando Akeno bateu com o peito nele. Desta vez, o loiro não hesitou enquanto instintivamente passou os braços ao redor da garota. Isso é tão difícil. Naruto ouviu Akeno sussurrar em seu peito. Um suspiro suave deixou seus lábios quando ele começou a esfregar as costas da garota. Ele podia se lembrar de noites semelhantes sendo passadas com Iruka, uma vez que foi revelado a ele que ele continha Kurama. Saber o motivo pelo qual todos não gostavam dele e saber que ele não poderia mudar isso tornava a vida ainda mais difícil às vezes. Isso o deixou confuso, irritado e se odiando constantemente quando criança. Foi somente com a ajuda de seus amigos que ele conseguiu se aceitar verdadeiramente como pessoa. Eu sei que é. Naruto falou enquanto apertava Akeno. É por isso que seus amigos estão aqui para ajudá-lo. É por isso que estou aqui para ajudá-lo. A menina deu-lhe um aperto forte. Sem uma única palavra, a garota havia falado muito com aquele aperto. Isso mostrou que ela estava disposta a tentar. Ela não ia desistir. Ela não podia desistir. Para ela e para seus amigos. Naruto não pôde deixar de sorrir enquanto segurava o abraço. Mesmo que ela não dissesse, ele sabia que tinha ajudado Akeno, mesmo que apenas um pouco. Isso é algo que um Deus Todo-Poderoso não poderia realizar. Algumas coisas precisavam de um toque mais suave. Às vezes, as pessoas só precisam de um amigo. Capítulo 24. O sol estava particularmente brilhante esta manhã, ele notou. O calor que irradiava pelo ar era uma prova de seu brilho, já que ele havia descartado sua camisa há muito tempo para evitar que ela ficasse encharcada de suor. Não lhe faria muito bem ficar suado tão cedo pela manhã. Naruto estava participando de seu ritual diário em uma nova seção da floresta. Alguns dias atrás, ele finalmente murchou e começou a usar clones para ajudar em seu processo de purificação. Com a ajuda deles, ele conseguiu fazer muito mais em um período muito curto de tempo. Ele conseguiu fazer tanto que estava realmente começando a planejar o envio de seu clone para fora da cidade e para a área circundante, e eventualmente, para outros países. Mesmo com os clones, cobrir o mundo inteiro vai demorar um pouco. Naruto suspirou para si mesmo enquanto quebrava sua meditação. Ele sempre parecia escolher os objetivos difíceis que levavam uma eternidade para fazer. No entanto, ele realmente não tinha ninguém, mas ele mesmo para culpar. O que eu estou pensando? Naruto de repente gritou, perturbando o círculo de animais que se estabeleceram ao seu redor enquanto ele estava purificando a área. Os animais lhe deram um olhar interrogativo quando ele se levantou com um largo sorriso esticado em seu rosto. Nenhuma tarefa é grande demais para Naruto Uzumaki e sua gangue de clones. Ele exclamou antes que 2 clones surgissem ao lado dele. Os 3 Narutos começaram a apertar as mãos um do outro e dançar alegremente, ganhando cada um olhar estranho de todos os animais. Vendo que seu radiador de paz havia desaparecido, os animais começaram a se dispersar lentamente pela floresta. Depois de apenas um minuto, um único animal era a única coisa que restava com os loiros. A presença daquele animal tornou-se conhecida do loiro quando ele veio correndo da orla da floresta. Ao som dos latidos da criatura, Naruto virou a cabeça em direção a ela.
Seus olhos imediatamente encharcaram com a visão da pequena raposa perene que estava correndo em direção a ele. Seus clones não experimentaram sua surpresa quando se dissiparam segundos antes da raposa pousar aos pés do loiro. De onde você veio? Naruto perguntou em voz alta enquanto se ajoelhava para inspecionar o animal. O pequeno Kit não facilitou a tarefa para ele, pois imediatamente pulou em seu braço estendido e correu para cima. O loiro apenas ergueu uma sobrancelha para o comportamento do animal enquanto ele percorria o comprimento de seu corpo e se plantava firmemente em seu ombro. Bem, você não é tímido. O loiro voltou a ficar em sua altura máxima enquanto olhava para o Kit. A pequena coisa encontrou seu olhar e deu um olhar cheio de curiosidade em troca. Com toda a honestidade, se Naruto não pudesse sentir um poço não tão oculto de energia contido na raposa, ele teria achado o momento incrivelmente adorável. Você sabe que aquele animal não é normal? Kurama questionou enquanto Naruto mantinha sua atenção no Kit. O loiro soltou um zumbido pensativo quando ele distraidamente levantou a mão e começou a esfregar suavemente a cabeça da raposa. O animal não mostrou nenhum sinal de relutância quando imediatamente começou a enfiar a cabeça na mão de Naruto. Eu percebi isso quando ele pulou no meu ombro. Raposas não deveriam ter energia sobrenatural. O loiro correu os olhos pela criatura. A coisa não era maior que sua cabeça, mas ele podia sentir uma fonte de poder que era equivalente a um demônio irradiando dela. Seu esquema de cores branco e amarelo também tornava bastante improvável que a criatura fosse nativa de Kuo. Você só vai deixar isso vir com você? Kurama questionou quando seu parceiro começou a sair da clareira. Naruto deu de ombros para a pergunta do Kitsune, ganhando um olhar de desagrado da raposa em seu ombro enquanto o movimento o empurrava levemente. Por que não? Não é como se pudesse fazer muito mal. Kurama bufou com a resposta de seu parceiro. A atitude despreocupada do menino ia acabar matando os dois. Era apenas uma questão de tempo. Naruto. Por que você tem uma raposa em seu ombro? Porque eu encontrei na floresta. Koneko amava seu namorado. Ela realmente fez. Mas, coisas assim a fizeram questionar os processos de pensamento e a sanidade do menino. Que pessoa sã pegaria um animal aleatório no meio da floresta e o levaria de volta para sua cozinha? Só Naruto faria. Eu acho muito fofo, Koneko-chan. Combina com ele. Os olhos de Koneko foram para seu único companheiro no balcão. Akeno parecia o mais feliz possível enquanto tomava um gole de chá que tinha sido preparado para ela por Naruto. Após o desastre ocorrido na escola, o loiro e o sádico se aproximaram exponencialmente. Isso imediatamente enviou sinos de alerta dentro da cabeça de Koneko, especialmente depois de ouvir que eles passaram um tempo sozinhos antes. Não ajudou que seu namorado tenha sido bastante escasso em seus detalhes dos eventos que levaram à sua repentina proximidade com o diabo, anjo caído. Foram necessários os esforços combinados de Naruto e Akeno para afastar os pensamentos da garota. Desde então, se Akeno não estivesse com Rias ou Issei, ela poderia ser encontrada na loja de Naruto. Os dois clicaram de uma forma que quase parecia mágica. Os dois não conversaram muito. Akeno estava mais do que feliz em apenas sentar e assistir à interação entre os dois amantes, mas quando fizessem, a conversa certamente seria cheia de risadas e felicidade. Obrigado pelo apoio contínuo, Akeno-chan. Naruto disse em resposta, ganhando um grande sorriso do diabo. Koneko revirou os olhos para o comportamento do namorado antes de voltar sua atenção para o prato de biscoitos. Não importa quais fossem seus pensamentos sobre Akeno, ter a garota aqui era 1.000.000 de vezes melhor do que eu fiz. A Nekoshou não poderia estar mais feliz por ter o deus fora de seu cabelo. Ela só te apoia porque você faz a comida dela. Koneko murmurou enquanto mastigava um biscoito. O loiro zombou das palavras da garota antes de sutilmente olhar para Akeno para a confirmação. O diabo estava evitando avidamente contato visual com ele enquanto bebia de seu copo, confirmando as palavras do Nekoshou e o medo de Naruto. Como você pôde, Akeno-chan? O loiro ganiu alto, chamando a atenção de alguns de seus clientes, antes de bater dramaticamente a cabeça no balcão. Seu golpe de cabeça enviou uma nuvem de farinha para o ar enquanto sua testa batia ruidosamente em uma pilha de massa. As travessuras dramáticas do macho lhe renderam 2 olhares pungentes de seus companheiros. Tão dramático. Koneko murmurou para si mesma quando um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Apesar de suas palavras, ela não podia deixar de se sentir feliz com as ações de seu namorado. Era apenas uma das poucas coisas que ela amava nele. O doce momento parou quando as portas da loja se abriram.
Todos na loja, incluindo a raposa empoleirada na do loiro, se viraram para a entrada. Seus olhos se encontraram com a forma volumosa de um homem que parecia tropeçar na loja. Atrás dele seguiam dois indivíduos. A visão de um deles fez Akeno ficar tensa imediatamente. Tanto Naruto quanto Akeno perceberam isso e se moveram para confortar a garota antes que ela pudesse reagir precipitadamente. O diabo sádico sentiu um par de mãos pousar suavemente contra seu ombro e coxa, respectivamente. Ela desviou o olhar do indivíduo para enviar a seus amigos um olhar agradecido. Ei, loirinha! Naruto rapidamente desviou o olhar de Akeno para olhar para o homem que tinha acabado de entrar em sua loja e agora estava gritando com ele. Dizer que o homem parecia único seria um eufemismo. Tudo, desde a roupa até o cabelo, gritava normal. A maior parte de seu corpo estava escondida por um grande manto azul. Ele usava um chapéu estranhamente grande que parecia ser adornado com uma variedade de pedras preciosas. Seu olho esquerdo estava coberto por um tapa-olho e ele tinha um pacote embrulhado pendurado nas costas. No entanto, sua aparência não foi a coisa real que chamou a atenção de Naruto. O poder rolando do velho causou arrepios na espinha do loiro. Foi esmagador, mas tão contido. Era uma sensação que ele sentirá apenas uma vez, na presença de Office, e o fato de o velho estar transmitindo essa sensação não significava nada de bom para ele. Então ele... O foco do loiro mudou para o companheiro masculino do velho. Ao contrário dos outros dois, Naruto estava realmente familiarizado com este. Afinal, Baraquiel estivera presente nas reuniões de paz apenas algumas semanas antes. Além disso, ele tinha ouvido muito sobre o anjo caído de sua filha perturbada. O homem parecia exatamente como parecia semanas atrás. Seu rosto parecia estar em uma carranca permanente enquanto seus olhos permaneciam fixos nele. Você é surdo ou algo assim, garoto? A atenção de Naruto foi forçada de volta para o velho quando ele chegou diretamente em seu rosto. O loiro torceu o nariz ao sentir o cheiro da respiração dos homens. Cheirava a álcool e carne. O cheiro áspero ralou contra seus nervos, fazendo com que o menino afastasse fisicamente a cabeça do homem. Eu não sou surdo, senhor. O que você quer? Naruto questionou, tentando manter o comportamento amigável do dono da loja apesar do comportamento de merda do homem. O velho pareceu sentir suas intenções quando um sorriso de escárnio rapidamente cruzou seu rosto antes de se jogar pesadamente em um dos bancos do balcão. Eu disse me dê o álcool mais forte que você tem lá atrás. O homem meio arrastado, meio gritado para o loiro. A essa altura, todos na loja estavam de olho na interação. Naruto podia sentir as chamas rugindo de agitação crescendo dentro dele com o comportamento do bêbado. Um olhar compartilhado com Koneko foi a única coisa que impediu o adolescente de perder a compostura. Nós não servimos álcool aqui. A resposta de Naruto lhe rendeu um sorriso de escárnio do homem. Uma torrente de palavras incompreensíveis deixou sua boca antes que ele se virasse para encarar sua companheira. Você pode acreditar nesse cara? Eles não servem álcool, ponto. Sua voz era zombeteira enquanto falava com a garota. De costas, ele não podia ver a agitação finalmente romper a fachada que Naruto havia erguido. Nem mesmo o toque calmante de sua namorada foi suficiente para acalmá-lo agora. Que tipo de buraco de merda não serve álcool? Que traiço foi até onde o homem chegou antes de encontrar a gola de sua camisa agarrada pelo aperto de Naruto. Antes que ele pudesse se mover para reagir, o loiro puxou seu braço para baixo violentamente, enviando a cabeça dos homens contra o balcão. Ouça aqui, seu bêbado de merda. Você insulta minha loja mais uma vez e eu vou enfiar meu pé tão fundo na sua bunda que você vai sentir o gosto das minhas sandálias. Agora deu fora da minha loja. A cada palavra da frase final, Naruto se movia. Na palavra final, ele levantou o homem de seu banco antes de enviá-lo voando pelo ar. Com um grito embaraçosamente agudo, o homem atravessou as portas da frente da loja e caiu na calçada do lado de fora. Todos na loja ficaram em silêncio quando o loiro soltou um bufo antes de voltar casualmente para sua confecção. Que idiota! Baraquiel murmurou para si mesmo enquanto observava sua carga sair do mapa. Ele supôs que deveria ter se importado, mas ter que lidar com as travessuras do homem durante o dia o deixou menos que empático. O anjo caído mudou sua atenção para Naruto, varrendo Akeno com os olhos do processo. O loiro podia ser ouvido murmurando obscenidades baixinho enquanto enrolava agressivamente um pedaço de massa. Um pequeno suspiro deslizou por seus lábios quando ele se aproximou do balcão. Naruto-san,
Peço desculpas. O homem foi colocado em um silêncio rápido quando o loiro levantou a palma da mão. O anjo caído encontrou-se olhando para o centro da palma da mão do adolescente enquanto Naruto continuava seu rolamento diligente, agora com apenas uma mão. Sua confusão o manteve em silêncio por alguns longos segundos antes de tentar falar novamente. Existe um Shu. O general anjo caído piscou como uma coruja com um gesto rude. Não era assim que ele esperava que essa interação fosse. Ele nem sabia que ia falar durante tudo isso, e agora estava sendo silenciado por algum adolescente. Apesar de sua habitual calma e apatia, Baraquiel sentiu uma pequena quantidade de irritação crescer dentro dele. Desculpe-me. Não fale comigo até que você tenha falado com ela. Baraquiel mais uma vez se viu silenciado pelo menino ao som de suas palavras. O anjo caído nem precisou olhar para saber de quem o loiro estava falando. Mesmo agora, com o canto do olho, ele podia ver o olhar ansioso e esperançoso no rosto de sua filha. O homem começou enquanto se virava para encarar Akeno. A loja caiu em um silêncio mortal quando o pai e a filha encontraram os olhos. As palavras que pareciam prestes a saltar da garganta de Baraquiel ficaram presas. Sua boca permaneceu aberta quando ele viu seu próprio reflexo brilhando de volta para ele nos olhos lacrimejantes de sua filha. Um suspiro sufocado ameaçou quebrar o silêncio dos homens, pois por um breve segundo, a imagem de Shuri Mejima se sobrepôs à forma de sua filha. As semelhanças entre os dois eram surpreendentes, e o anjo caído não pôde deixar de ficar hipnotizado enquanto tentava observá-los todos. Mas, antes que pudesse, a visão desapareceu, deixando-o olhando nos olhos de Akeno. Eu peço desculpas. As palavras de Baraquiel foram apressadas enquanto ele falava. Ele não se incomodou em esperar por qualquer tipo de resposta enquanto rapidamente se virava e saía correndo pela porta. Ele passou pela forma trapega do homem rude que Naruto havia jogado fora ao sair. Sua partida deixou a loja em silêncio, mesmo enquanto o velho mancava de volta ao balcão. É tão difícil conseguir uma boa ajuda hoje em dia. Que tipo de guarda deixa o cliente assim? O homem resmungou enquanto se sentava no balcão. Suas palavras foram completamente ignoradas quando Naruto e Koneko focaram toda sua atenção na Akeno. Ele se desculpou. Akeno murmurou baixinho enquanto olhava para o local onde seu pai estava. Koneko rapidamente a levou até sua amiga e colocou uma mão reconfortante em sua coxa. Sua ação não passou despercebida quando Akeno ofereceu um sorriso suave em troca. Você está bem, Akeno-chan? A atenção da garota foi desviada para o Nekoshou. Akeno acenou para seu companheiro diabo antes de sair do banco do balcão. Estou bem, Koneko. Na verdade, estou melhor do que bem. Ela comentou misteriosamente antes de começar a balançar seu caminho em direção à porta. Koneko e Naruto observaram a garota sair da loja antes de desaparecer de vista em uma esquina. Devemos ir atrás dela. Koneko questionou preocupada após vários segundos de silêncio. Ela se virou para Naruto apenas para vê-lo balançando a cabeça enquanto um pequeno sorriso brincava em seus lábios. Não agora. Ela vai voltar se precisar de nós. Por enquanto, deixe-a em paz. O loiro afirmou enquanto a raposa empoleirada em seu ombro assentiu com suas palavras. Koneko revirou os olhos com a visão estranha antes de dar uma última olhada para a porta. Ela teria Naruto e sua amizade com Akeno para seguir em frente. Agora esse é o tipo de garota que você odeia ver ir embora, mas adora vê-la ir. Se você sabe o que a declaração pervertida do homem bêbado chegou a um fim rápido e conclusivo quando um biscoito meio comido conseguiu escorregar em sua boca aberta e descer em sua garganta. A guloseima ficou presa no meio da jornada, fazendo com que o homem cortasse e cuspisse em uma vã tentativa de desalojá-la. Ficou muito claro para o homem que seus esforços foram em vão quando seu rosto começou a ficar com um tom desagradável de azul. Odin-sama, seu idiota. A dupla de namoro ouviu a escolta restante do homem engasgado dizer antes de passear lentamente em direção à sua forma engasgada. Ela ficou de pé sobre sua posição curvada por vários segundos enquanto um brilho desapontado e enojado brilhava em seus olhos. Então, de repente, sem nenhum aviso, ela levantou a mão antes de derrubá-la nas costas dele. No momento do impacto, o biscoito saiu voando da boca do homem e bateu contra o barulho com um som molhado. Isso é nojento. A mulher disse quando o agora revelado Odin caiu de joelhos. Seu rosto estava lentamente retornando à sua cor original enquanto ele sugava grandes goles de ar. Pelo canto do olho, Naruto podia ver vários de seus clientes se levantando de seus assentos e rastejando em direção à entrada.
Eles sem dúvida ficaram um pouco desconcertados ao ver um velho cortando biscoitos no meio deles comendo. Muito obrigado, Rasveice. O homem quase gritou quando começou a ficar de pé. Estou surpreso que você realmente sabia o que fazer nessa situação. Afinal, uma garota sem namorado como você provavelmente não tem muita experiência com gag. Odie encontrou abraçando o chão mais uma vez quando o punho fechado da garota veio batendo nas costas dele. Um bufo alto saiu de sua boca quando ela começou a bater contra suas costas. Cala a boca, seu deus pervertido sujo, inútil, inútil. A mulher rosnou enquanto continuava a pisar forte. No balcão, Koneko e Naruto trocaram um olhar enquanto Odie sofria sob o calcanhar de seu guarda-costas. Ela acabou de dizer Odie. Naruto perguntou à sua namorada em um tom baixo. Koneko só pôde assentir silenciosamente com a pergunta dele enquanto observava o suposto deus ser maltratado por seu guardião. Este não poderia ser o mesmo Odin, rei de Asgard e deus dos nós. Este pervertido bêbado não poderia ser a mesma pessoa que montou o corcel, Sleipnir e continha o conhecimento do universo. Simplesmente não podia ser. Eu não sou suja nem inútil. Eu escalei Brasil pelo amor de Deus, sua virgem Ak sem namorado. Uma gota particularmente grande de sangue dourado saiu voando da boca do homem quando a mulher deu uma pisada muito forte em suas costas. Koneko só pôde suspirar, pois as palavras do deus apenas confirmaram sua suspeita. Ela conheceu outro deus e ele acabou por ser mais um pervertido. Todos nós já ouvimos. 9 dias e noites. Quando você vai parar de falar sobre isso? A mulher suspirou antes de se abaixar e agarrar a nuca da capa de Odin. Com uma facilidade quase praticada, ela o levantou no ar antes de habilmente jogar o deus por cima do ombro. Peço desculpas, Kendi-sama. Ele bebeu demais e não quis desrespeitá-lo. Estaremos a caminho agora. A mulher disse enquanto se virava para encarar a dupla. Ela fez uma pequena reverência para ambos antes de se virar e sair pela porta. O tempo todo, Odie estava sentado contente em seu ombro, seus olhos continuamente seguindo para o sul até a extremidade traseira de seu manipulador. A dupla caminhou por vários momentos em silêncio, chamando a atenção de vários pedestres, antes de desaparecer na mesma esquina que Akeno fez minutos atrás. Por que ela te chamou de Kendi-sama? Koneko questionou vários momentos depois que a dupla desapareceu da loja. A resposta dela veio na forma de um murmúrio frustrado quando ele começou a socar com raiva uma pilha de massa. Anjo malvado estúpido e seus planos estúpidos. O Nekoshou conseguiu distinguir pelo murmúrio incompreensível do loiro. A garota só conseguiu balançar a cabeça com o comportamento de seu namorado antes de retornar ao seu prato de biscoitos aparentemente sem fim. O namorado dela era estranho e às vezes era melhor não fazer perguntas. Afinal, algo louco aconteceria em breve e mostraria a verdade a ela. Afinal, era sobre Naruto que estávamos falando. Era mais um dia e, portanto, mais uma manhã nas florestas circundantes de Koa para Naruto. Ele estava em uma área totalmente nova, tendo purificado completamente o chakra na clareira original. Seus olhos estavam fechados e sua respiração estava estável enquanto ele puxava o chakra natural ao redor. Empoleirada em seu ombro estava a mesma raposa do dia anterior. A criatura parecia estar em seu próprio estado meditativo, deitada no ombro largo do loiro com os olhos fechados. A dupla formou um par bastante bonito enquanto se sentavam em seus estados serenos no centro da clareira. A serenidade do momento foi quebrada quando uma leve risada ecoou pela clareira. Os olhos de Naruto se abriram quando o som melodioso pareceu ricochetear pela floresta. A raposa em seu ombro demorou a reagir, pois deu um longo e cansado bocejo quando Naruto se levantou. O loiro parecia estar em alerta máximo quando começou a escanear a borda da clareira na tentativa de deduzir a origem do som. Então este é o Deus doce que eu ouvi tanto. Você parece tão doce quanto seu apelido faz você parecer. Uma voz harmoniosa de repente substituiu a risada. A voz da pessoa era distintamente masculina, mas carregava uma doçura tão grande que Naruto quase a confundiu com a feminina. Apesar da doçura, o loiro podia sentir um forte tom de poder ecoando em suas palavras. Isso e o fato de que alguém conseguiu escapar de seus sentidos tão bem o alertou de que essa não era uma pessoa normal. Outro Deus. Naruto não pôde deixar de suspirar para si mesmo ao pensar em lidar com outro ser divino. Seu primeiro encontro com o rei de Valhalla supostamente sabiente de tudo deixou um gosto bastante amargo em sua boca e ele não estava com vontade de lidar com outro Deus no momento. Ei você! Saia das árvores para que possamos conversar cara a cara.
As palavras de Naruto saíram contundentes quando sua paciência limitada levantou sua cabeça. Quando o silêncio o cumprimentou, o arrependimento logo encheu o loiro com o pensamento de que ele potencialmente irritou mais uma divindade. Suas preocupações foram colocadas para um descanso bastante rápido e sem intercorrências. No entanto, quando ele ouviu o ruído suave de pés atrás dele. Você é uma pessoa direta, não é? Assim que Naruto se virou para encarar o homem, seus sentidos se acenderam como uma chama. Ele se viu momentaneamente atordoado quando uma louca onda de energia natural o assaltou. A pessoa em pé na frente dele parecia ser um farol para as coisas. Sua presença soprou vida nas áreas circundantes. Se havia alguma dúvida de antemão, ela havia sido apagada de Naruto. Ele certamente estava na presença de um deus. A aparência do homem pouco dissuadiu. A melhor maneira de descrever o deus seria como um belo jovem. Seu cabelo encaracolado e barba cheia estavam manchados de um marrom terroso. Suas orelhas pontudas se contraíam de vez em quando enquanto seus olhos verdes olhavam para Naruto. Um sorriso suave brincou contra seus lábios quando seu peito nu foi apontado orgulhosamente para o ar. Uma mão segurava um conjunto de tubos de madeira enquanto a outra batia levemente contra a metade inferior peluda do corpo dos homens. No geral, o deus parecia uma estranha mistura entre um humano e uma cabra. Estou feliz com isso. O deus recomeçou, interrompendo brevemente a observação do loiro. O resto dos deuses pode ser tão tenso às vezes. Dionísio é o único sem uma vara enfiada no rabo. Silvanus, Ajaku e Frei podem ser tão puritanos da maioria das vezes. O que? Foi a única coisa que Naruto conseguiu articular depois de ouvir o homem na frente dele falar. Ele só entendeu cerca de metade das palavras que saíram da boca do deus. O resto era mera bobagem que não fazia sentido para o loiro. Oh, me desculpe. Eu esqueci de me apresentar. O homem parecia genuinamente apologético enquanto falava. O olhar tímido não durou muito. No entanto, no instante seguinte, o deus levantou sua flauta até os lábios. Antes que Naruto pudesse sequer começar a questionar o que estava prestes a fazer, o homem começou a jogar. O som celestial que fluía dos canos foi suficiente para quase colocar o shinobi em transe. Se o deus decidiu então tentar cortar sua garganta, ele pode ter realmente conseguido. Os efeitos da música eram semelhantes a um genjutsu e levou tudo em Naruto para não cair em sua calmaria total. Eu sou Pan, deus grego da natureza e das montanhas. É muito bom conhecê-lo. Pan cantou em um tom tão agradável quanto sua flauta. Naruto não podia fazer nada além de piscar como uma coruja na introdução. Sua singularidade estava a par com a de Jiraiya. Olá. Meu nome é Na. Não há necessidade de se apresentar, meu amigo. Naruto se viu interrompido mais uma vez quando Pan parecia quase se deformar em seu espaço pessoal. O homem irradiava felicidade enquanto lançava ao loiro um sorriso branco perolado. Eu sei sobre você. Todos nós temos. Naruto Uzumaki, o sábio doce. Domador de Ofis e matador do anjo caído, Kokabiel. Capaz de iludir anjos, demônios e anjos caídos. Deus da natureza e doces, uma combinação estranha, se assim posso dizer, mas sua estranheza o torna único. Com a menção de seus títulos, Naruto queria soltar um gemido quando a realização tropeçou nele. Em vez disso, ele engoliu o desejo e olhou o deus diretamente nos olhos. Eu não sou um deus. O tom de Naruto era firme e conclusivo. Sua resposta veio na forma de uma expressão vazia quando, pela primeira vez desde o encontro, Pan ficou quieto. Este tesouro não durou muito, pois o deus da natureza logo caiu na gargalhada. Uma máscara irritada cobriu o rosto do loiro enquanto a risada do deus continuou por um minuto sólido antes de diminuir lentamente em um conjunto de risadinhas. Desculpe por rir, mas isso é honestamente a primeira vez. Eu nunca ouvi um deus negar sua divindade antes. Pan disse entre suas risadinhas, servindo apenas para agitar ainda mais o loiro. Eu não estou negando minha divindade. Eu apenas não sou um deus. Naruto atirou de volta. Sim, você é. Não, eu não sou. Sim, você é. Não, eu não sou. Se você não é um deus, você não deveria ser capaz de bloquear isso. As palavras de Pan foram o único aviso que Naruto recebeu antes que o homem desaparecesse de sua vista. Um instante depois, o loiro se virou e pegou a perna peluda do deus momentos antes que ela batesse na parte de trás de seu crânio. Pan tinha um sorriso largo no rosto durante tudo isso. Mesmo quando Naruto começou a mandá-lo batendo rudemente no chão.
Que raio foi aquilo? Naruto gritou enquanto ele estava sobre o deus abatido. A risada que se seguiu ao seu questionamento só serviu para aumentar ainda mais sua raiva. Foi um teste e você passou. Pan exclamou antes de afundar na terra. Naruto deixou escapar um piscar solitário antes de se virar novamente. Seus olhos imediatamente se fixaram no deus que agora estava inclinado casualmente contra uma árvore com seu sorriso sempre presente ainda em seus lábios. Poucas pessoas podem sequer começar a evitar meus ataques quando estou no meu elemento natural. Você bloqueou. Isso mostra que você é especial. Antes que Naruto pudesse falar em sua defesa, Pan estava mais uma vez em seu rosto. Eu posso sentir isso dentro de você. A natureza está apaixonada por você e você por ela. Não há como negar isso. Você não pode se esconder da natureza. Eu posso sentir isso rugindo dentro de você. Está apaixonado por você. Ela segue você a cada passo e respira cada batida do seu coração. Vocês dois são tão afinados que estou me deixando com ciúmes. A voz de Pan subiu para um nível quase frenético enquanto ele gritava na cara de Naruto. O gemido que Naruto conteve antes veio fluindo de seus lábios com as palavras do deus. Isso não deveria acontecer. Isso é exatamente o que ele não queria. Eu não posso esperar para ver como você vai ficar. O deus continuou a falar, completamente inconsciente do conflito que seu público estava passando. Talvez você se junte a outro panteão. Nós poderíamos usar outro deus da natureza. No entanto, você parece se encaixar melhor com os nórdicos, talvez até com os japoneses. Talvez até um novo panteão. Ah, isso seria interessante. Espero que sim. Você não tem que passar por toda a coisa da crucificação como Jesus fez. Isso parecia doloroso. Júpiter gostou da tortura daquele garoto um pouco demais. Cale-se! Naruto finalmente gritou. Suas palavras serviram para finalmente silenciar o deus da natureza. Com seu silêncio recém-adquirido, o loiro aproveitou para suspirar. Isso estava rapidamente se tornando demais para lidar. Ser um deus não era tudo o que era para ser. Você pode simplesmente ir embora? Eu preciso de um tempo sozinho para processar tudo isso. Naruto conseguiu forçar a saída após vários momentos de silêncio. Ele precisava de algum tempo para processar tudo isso e a presença do deus grego não estava ajudando em nada. Tudo bem. Mas não espere que dure muito tempo. Tenho certeza que o resto da gangue já está a caminho para cumprimentá-lo. Até Artemis acabará encontrando algum tempo longe de suas tropas para vir dizer oi. É melhor você acreditar antes que o loiro pudesse questionar o deus sobre o uso de seu bordão. Pan afundou na terra, mascarando ainda mais sua presença. Naruto foi mais uma vez deixado na clareira com sua companheira raposa, mais confuso do que nunca enquanto o sol da manhã continuava sua lenta subida no ar. Mais deuses! O loiro murmurou antes de cair de bunda. Se o que Pan disse era verdade, ele tinha que esperar várias outras visitas de deuses. Se algum deles fosse tão animado quanto o deus grego, ele teria uma grande dor de cabeça. Por que a vida não pode ser mais simples? O loiro murmurou para si mesmo segundos antes de sua cabeça ser consumida por uma nuvem de fumaça. Nada poderia ser simples para Naruto Uzumaki.